Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Se você chegou agora, esse podcast é para quem quer refletir um pouco mais sobre a Bíblia, só que de forma leve, mas profunda, tá? E a cada semana a gente se reúne para conversar sobre os temas do nosso guia de estudos sobre a própria Bíblia, propriamente dita. A gente está falando nesses últimos episódios, nessa temporada, sobre alusões e imagens e símbolos, né, como estudar a profecia bíblica. E hoje não vai ser diferente. A gente está fazendo totalmente essa conexão com a nossa vida real. E para compor essa nossa mesa, a gente está aqui com o Danilo. E aí, Danilo? Opa! Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabe isso. A gente tá aqui com o Greg também. Vambora. O clima lá fora tá frio, mas a conversa aqui vai ser quente. Boa! Sim, e a gente tá com uma presença ilustre nesses últimos episódios aqui. Uma pessoa que tá sempre nos acompanhando, sempre aqui junto com a gente, só que do outro lado das câmeras. Mas hoje ele veio dar as caras aqui, tá com o Vitório. E aí, pessoal, como vocês estão? Finalmente vocês vão me conhecer. Da última vez me ouviram só pelo nome do Júnior, né? Mencionado pelo Júnior, agora ao vivo e a cores. Aí. Bom demais, Boa, bom demais. Muito bom. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho sobre os percussores dos eventos finais, né? A gente vai falar sobre esse tema que parece pesado, tá? Não vamos mentir, ele é um pouco pesado mesmo, mas ele carrega uma esperança forte. A gente já vem trabalhando isso nos outros episódios, né? É uma esperança forte que a gente tem levando isso, né? Principalmente para quem entende que Cristo é o centro das profecias. E a gente já falou isso, né? Apocalipse é um livro do amor, não é um livro para botar medo, principalmente quando você entende que o que está ao redor dele é literalmente o ministério de Cristo. Mas para a gente começar, para a gente dar esse pontapé inicial, a gente vai fazer uma oração. Vitória, você ora para a gente? Com certeza. Maravilha. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, falando sobre a Tua palavra, com colegas, com amigos, e que essa palavra, Senhor, possa chegar pelo menos para uma pessoa. Que essa pessoa possa ouvir, que essa palavra seja diretamente para essa pessoa e que ela possa aprender um pouco. Senhor, quero te pedir que o Senhor coloque o Teu Santo Espírito na nossa boca, nos guia e nos abençoe, Senhor, nesse episódio, para que esse episódio seja maravilhoso e repleto de bênçãos. E é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, para começar, né, a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, né, dos precursores. E, cara, todo mundo aqui já assistiu aquele filme de suspense, de aventura, o que seja, que, já infelizmente teve aquele spoilerzinho, soube, né, o final do filme. E, cara, você assiste meio que, por mais que seja tenso, por mais que dê uma preocupação, eu confesso que mesmo sabendo o final ainda fico respirando um pouquinho mais fundo, dependendo do filme, né? Mas a gente continua tranquilo porque sabe que no final o vilão vai acabar caindo, vai ter o bonzinho, vai ganhar, vai levar a princesa e assim por diante, né? Então a gente sabe que o final é mais glorioso e com as profecias não é diferente. A gente sabe que é um spoiler divino desse final glorioso. Então, as profecias, elas vêm com esse intuito, né? E a gente já resgatou essa questão, né? Um dos livros mais proféticos que a gente traz em relação ao paralelo ali com o Apocalipse é o Daniel. A gente já trouxe isso em outros episódios, que Daniel, principalmente, né? Daniel 2 e Daniel 7 trazem grandes profecias, né? Bem históricas que foram se cumprindo na história. E esse é o mais incrível, né? Porque cada coisinha que ele foi falando há vários anos, décadas, séculos atrás, foi se cumprindo certinho. E aí a pergunta que eu queria começar nessa nossa discussão de hoje é, cara, o que mais te impressiona nessa precisão que onde Daniel falou que ia acontecer tal coisa, aconteceu. Ia acontecer essa outra coisa, aconteceu. Que impressiona vocês nessa questão? Vamos pegar um pouquinho de geral, vamos trocar um pouquinho a palavra. O que impressiona em Daniel, vamos pegar o que impressiona em todas as profecias. Cara, já só falando já dá aquele arrepio. vou roubar a frase do Danilo que a gente estava conversando antes. O que mais impressiona é a precisão. Cara, de saber que tudo vai acontecer. Olha, só de falar realmente dá aquele arrepio de você saber eventos finais, a perseguição, de estar tudo ali conectado e você saber que a gente vai passar por um processo complicado, mas ao mesmo tempo é bom, sabendo que vai ter um final bom.
Você fica doido de pensar, tipo assim, cara, tudo que foi escrito, tudo que é escrito na Bíblia, na lição, vai acontecer. Isso é maravilhoso de você saber que chegar nos últimos dias, a gente vai ouvir a trombeta e vai ver um Jesus descendo do trono, vendo nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas que já faleceram, levantando, que a gente vai se encontrar ele, a gente vai ser restaurado. Eu que tenho 1,60 m, eu vou ficar grande? Nossa! Da hora que ele já deu spoiler de tudo, já, né? Exatamente. Mas assim, ó, o meu comentário vamos voltar um pouquinho aqui, né? O tema de hoje, ele é os precursores dos eventos finais. O que é a palavra precursores? Ela vem de um plural, ela é o plural do precursor. E o que é um precursor? O que é o precursor? No sentido ali do português, ele é algo ou alguém que antecede a influência de alguma coisa. Então, quando a gente tem esse tema linkado com a pergunta do Vitor, com a sua resposta, o que a gente tem? A gente tem uma profecia que vai influenciar e anteceder algo que está por vir. E é justamente isso que acontece. É como que, primeiro que se a gente pegar Gênesis a Malaquias, nós temos várias conotações e vários direcionamentos de profecias falando da volta de Cristo. Tá? Isso aqui está todo mundo junto, beleza? Mas quando você chega em Daniel, meu amigo, Isaías já é ignorante, né? Isaías já quebra tudo, porque já também é muito preciso. Mas Daniel, como bem muito trouxe a pergunta do Vitão, é a precisão dos acontecimentos. E lá no capítulo 2, se você ainda não assistiu, volte lá, eu comentei o que eu vou comentar aqui de novo. Se você tirar toda a Bíblia da jogada e você pegar os livros de histórias a partir de 1950... você tem os livros de histórias da escola narrando justamente todo o Império Romano que Daniel já havia predito. Então, isso para mim é o que impressiona, é esse precursor das profecias de Daniel. Cara, você ia falar? Já falaram tudo aí, mas na verdade o que mais... Não, o Vitório falou, o Danilão, e já, a gente não se atenta na palavra, né? Precursor. Aí depois você... destrinchou aí e dá sentido para tudo. O que mais impressiona para mim, não é nem o que mais me impressiona, o que mais me acalma é que se tudo aconteceu perfeito nas datas, ele não colocou datas, mas ele colocou tem muitas datas lá. Não, tem datas, mas eu falo assim, mas tem a cronologia e foi seguindo dos impérios, esse vai ser primeiro esse, depois esse, sim, um vai destruindo o outro. É que no final a pedra solta sem auxílio cortada sem auxílio de mão, que representa Cristo, na minha ideia, vai prevalecer e vai ser o reino que o Vitão falou no começo aí, que é o mocinho ganhando, entendeu? Eu vejo, mas é bom que você trouxe isso, Gregor, porque vai até de impacto com uma outra pergunta que eu ia trazer, porque basicamente a gente sabe que vai ter um final, que Jesus realmente vai ganhar, que é o clichêzão que eu vou ter que falar aí para você do outro lado, né, que às vezes não gosta, mas, cara, é o clichê real que vai acontecer mesmo. Mas, da mesma forma que Daniel tem a precisão de falar, de trazer esse ministério de Cristo, tem um outro lado que, quando não está associado a Cristo, vai se perdendo, né? Então, por exemplo, pegando a figura de Daniel 2 lá, com a estátua que o rei tinha sonhado e tudo mais, cada reino foi substituindo, né, para um outro tomar posse. Um foi derrotado para outro tomar posse. Então, sempre quando tem uma vitória, tem uma derrota ali, né? E aí, cara, como que isso te ajuda, ou ajuda vocês, né, a lidar com esse medo de... Cara, quem garante que você vai ficar do lado de vitória? Quem garante o futuro, né? O futuro a gente nunca vai saber. Todo mundo tem isso muito do comum nosso. Hoje em dia... vamos pegar meu caso. Hoje eu sou um jovem, tenho 21 anos. Tenho muito ainda pra viver. Vocês já... Não pode mentir na live, hein, mano? Rodou de pneu murcho, né? Olha esses caras.
Tô brincando, Vitório. Então, bonitão, né? Cara, a minha vivência de pensar no futuro é completamente diferente do que você já tem hoje. Hoje vocês já são casados, já têm filhos, então a vivência do futuro de vocês A gente é velho, então. Às vezes já tá vivendo o futuro que tinha planejado, né? Exatamente, vocês estão pensando naquele futuro. O futuro que eu penso hoje, vocês já estão nele. É uma coisa. E o futuro que vocês estão pensando, ainda eu vou pensar. O futuro que vocês estão almejando, eu nem penso em almejar. E parar pra pensar nisso, nesse medo, cara, dá um arrepio. Dá um arrepio. Você nunca sabe o amanhã, como que vai ser, como que não vai. Mesmo que a gente tenha dificuldades, que a gente tenha alguma coisa ali atrapalhando a gente, sempre tem aquele pezinho ali de desconfiança. Sempre, eu acho que é do ser humano, sempre a gente tá com o pé ali atrás. Mesmo sabendo que Deus tá do nosso lado, né? Mesmo que Deus tá ali falando assim, ó, estou com você, tudo que eu planejei, tudo que eu tenho para você, eu vou concretizar. Mas a gente, mesmo assim, a gente bota o pé para trás, cara. É incrível. Porque se a gente pega o sonho de Nabucodonosor ali, tava escrito o que ia acontecer. Ele queria aceitar? Ele não queria aceitar. O que ele fez? Colocou o pé para trás. Falou assim, não, eu sou o soberano, eu vou fazer a estátua totalmente de ouro. Não vou fazer a estátua separada. Que ignorante, né? Que bobão, dá zero para ele, né? O cara teve a resposta que ele queria. Não, mesmo assim, e tentou mudar. Isso que essa parte, desculpa, não sei se você vai continuar, mas isso também traz uma conotação da seguinte forma. Assim como o Nabucodonosor, será que a gente também não age dessa forma às vezes? Todo tempo, cara. Não é? Porque assim, de repente, a gente vê uma ação ali de Deus na nossa vida e a gente quer mudar. Então hoje, o que a gente conhece a história do passado, é muito fácil falar que Nabucodonosor errou, coisa e tal. Mas e hoje, para os dias de hoje? Será que não tem sido igual? Eu sei das profecias, eu sei o final de tudo isso, e ainda assim eu coloco o pé para trás, como bem dito pelo Vitório, e eu quero mudar o futuro que já está predestinado para mim, porque de repente as ações de Deus ali não estão me agradando, e eu quero fazer um adendo aqui, antes de passar para alguém. Olha que legal isso aqui. Quando você lê a profecia de Daniel, como que termina a história, a estátua ali, como você bem disse? O que acaba? Como que destrói a história? Com a pedra cortada sem auxílio de mão. E essa pedra para vocês é quem? É Cristo. Onde depois nós temos a confirmação que essa pedra é Cristo? Fala aí, vamos ver. Vamos lá. Efésios 2, capítulo 20 a 22. Paulo vai dizer que Cristo é a pedra angular. É a pedra fundamental. É a pedra que ela se encaixa diante de toda uma estrutura por último. Fazendo o quê? Uma relação justamente ao que Daniel fala. Uma pedra que foi movida de uma montanha sem auxílio de mão, se destacou e quebrou todos esses reinos de uma vez por todas. E aí tem alguns teólogos que vai defender a ideia de que essa pedra já veio, que foi a vinda de Cristo, que não faz o menor sentido, porque nós temos ainda dois impérios ainda tentando se casar e se misturar e ainda dominar o mundo, que é o Império Europeu, e dentro do Império Europeu você ainda tem os países se correlacionando, como Daniel em 2:34 vai dizer que eles se davam em casamento. Que não faz o menor sentido, não foi destruído ainda. Então essa pedra ainda vai vir, ainda vai chegar. Eu gosto de lidar com essa pergunta. Eu já comentei aqui N vezes nos episódios o quanto eu ainda temo e trabalho muito para que essa sensibilidade de Cristo esteja comigo, para lá na frente eu não nadar e morrer na praia, né? Só que eu também levo para um outro lado, porque, como o próprio Danilo trouxe, é muito fácil a gente falar depois que aconteceu com esse pessoal que já veio, né? Olhar, ler aqui a história dele e falar assim, nossa, mas como o cara foi burro, como o cara vacilou nisso aqui, velho. Não tem como. O povo judeu passou a vida inteira vendo tudo alusão, era símbolo, era santuário, era tudo para trazer Cristo, e quando Cristo veio não percebeu. Véio, como assim, né? É muito fácil pra gente olhar isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente, sim, faz o mesmo, não é nada diferente, mas pelo mesmo significado, pela mesma causa, que é quando a gente não confia plenamente naquilo que o Senhor trouxe pra gente e falou, né? No nosso guia tem uma passagem, né, que mostra... Passagem não, né? Um comentário onde traz assim, que basicamente Jesus, sempre nos alertou no sentido de... Cadê
Cadê? Aqui, ó. Jesus faz declarações no sentido de, pô, não tenho medo, porque vocês estão assustados. Não precisa ter esse medo, não precisa ter esse receio, porque ele está com a gente. Esse é um comentário e a gente vê o tempo todo isso, né? Só que o nosso guia até traz assim, né? Que é importante lembrar que o foco da profecia é Cristo, sim. E sendo assim, todas as cenas a ser tratadas nos momentos finais da Terra, devemos seguir o seu conselho, que é que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E aí que está o ponto. Às vezes eu vejo que a gente não crê em Deus, não. Porque se fosse para crer mesmo, não daria medo, e eu falo isso por mim, né? Eu não teria medo. Ou porque ou eu não creio em Deus, ou realmente eu não estou deixando Deus agir na minha vida do jeito que deveria agir. Porque se tivesse, então, eu ia estar tranquilo. É o que você está falando aí, e é o comentário que eu ia fazer. Eu vi há pouco aí, cara, eu gosto de ver bastante YouTube, não é discussões, mas é pessoas interagindo e falando o que nós estamos fazendo aqui. Aí tinha lá um pastor que listou lá algumas pessoas que se diziam ateus, e eu falo que até do ateu que está lá, que ele não acredita em Deus mesmo, até chegar na gente, cara, ali tinha muita gente que não era ateu. Sabe o que eles eram? Eles eram pessoas que achavam que Deus... Né, como é que eu posso dizer? Tipo assim, achavam que Deus não eles queriam que Deus fosse como eles queriam que fosse. Sabe? Tipo assim, eu quero que Deus seja do meu jeito. Se ele não é do meu jeito... Se não for, não existe. Se ele não é do meu jeito, ele não é da minha gangue, um exemplo. Vou falar assim, ele não vai andar comigo. Não é que a pessoa não acredita em Deus. Muitas pessoas não acreditam em Deus. A pessoa ela não aceita as coisas que Deus nos proporciona, nos deixa passar durante a vida. E, cara, o medo. Qual que é o medo? Cara, eu acho que o clima mudou a voz, mudou tudo, né? A gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida. É difícil, a gente tem nossas vontades. Eu tenho minhas vontades que, cara, hoje mesmo eu tive e eu associo tudo a Deus. Então a gente tem que fazer isso aí, tem que associar tudo a Deus. Vou te dar um exemplo aqui. É besta, mas eu vou dar. Ontem estragou a bomba de combustível do carro da minha irmã. E, cara, eu tava querendo fazer outras coisas, talvez, mas eu também não saberia arrumar o dela. Deixei o carro dela lá e peguei ele. Cara, fiz minha parte. Sabe o que aconteceu hoje? Mas eu senti, falei, cara, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito melhor por ela. Eu podia ter corrido atrás hoje de manhã para arrumar o carro dela. Tudo bem, eu tava cheio de coisa para fazer, mas eu podia ter me esforçado, eu me esforcei. 2 horas da tarde, meu carro parou. O que era? Bomba de combustível. O que eu fiz? Eu mesmo arrumei meu carro. E, tipo assim, é lógico, eu não sou mecânico. Mas aí eu associo e falo assim, cara... Deu um jeito. Às vezes é Deus falando para mim prestar mais atenção no que uma pessoa... Minha irmã, ela é solteira, tem um filho, então ela é uma mãe solteira. Então, ela não tem um marido, tipo assim, para fazer papel de homem ali, que eu acho que isso é um papel de homem. Aí eu falei, cara, será que não é... Eu não devia... Olha a cabeça. Talvez se eu tivesse ajudado minha irmã, talvez meu carro não tinha quebrado hoje. Olha que pensamento besta. Mas é umas associações que eu faço. Que tipo assim, se eu deixar Deus ser Deus, voltando lá, se eu deixar Deus ser Deus na minha vida, não tem por que eu ter medo, mas é difícil de a gente deixar, né? Vamos lá. Excelente. Esses últimos dias, eu tenho... Tá sendo para mim a palavra assim que eu tô tentando exercitar forte é paciência. E eu tenho pouca paciência para as coisas. E aí, tô trabalhando forte nisso, né? E não lembro o que aconteceu que ficou na minha cabeça o não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber, vestir. E aí eu ficava assim toda hora, não ande ansioso, não ande ansioso, não ande ansioso. Porque no final das contas, essa minha questão com ter medo, acho que no final das contas é literalmente isso que vocês trouxeram, no sentido de só sair diferente do que eu imaginei. E por não ser eu que estar no controle, por não ser eu que vou decidir tudo, vou fazer daquele tal jeito, às vezes a gente fica... Às vezes não, né? A gente fica ansioso por conta disso. Quando o que a gente precisa é o quê?
é ter bom ânimo, fica tranquilo, que ele está no controle. E é estranho falar, fica tranquilo, quando você sabe que Pedro, Paulo ficaram tranquilos e tiveram o fim horrível fisicamente, né? Mas espiritualmente totalmente dedicados a Deus, como se não fosse nada, né? E acho que o que me dá mais medo é saber o quanto, como ser humano pecador, eu consigo me afastar diretamente de Deus e intencionalmente. Intencionalmente mesmo sem ter a intenção, né? O que nós temos que fazer, então? Na verdade, eu escutei uma historinha, mas não vou contá-la aqui, que é longa. Mas, tipo assim, no final das contas, o que nós temos que fazer é mudar a nossa atitude. É mudar o nosso jeito de ver as coisas acontecendo. Não é querer mudar Deus. Então, eu acho, cara, que é clichê, é até... não sei a palavra aí. Da minha parte. Mas, cara, é simples, mas é difícil. É muito simples você acreditar e não vou ter medo, porque a pedra vai vir, o Deus, Cristo é a pedra angular, vai vir, eu não preciso de ter medo. É difícil, mas é simples. É só você acreditar e mudar a sua postura. E até antes de abrir para vocês, já vou até emendar uma outra pergunta que vai vir justo nessa, que é, beleza, a gente entende que, às vezes, o medo, o lidar com o medo é muito por a gente não estar no controle, né? Mas vocês também, pegando isso, vocês já sentiram que duvidou se Deus realmente estava com vocês porque estava indo tudo fora daquilo que vocês estavam pensando? Ah, cara, já teve várias vezes, e eu acho que vai fazer totalmente parte do processo do cristianismo, do processo de santificação. Acho que vai fazer parte essa dúvida, vai fazer parte do que o Gregory estava falando, vai fazer parte a tua ansiedade, a tua angústia, vai fazer parte, porque Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo já está deixando para nós claro que sobre o domínio do pecado em nossa carne, a gente não, cara, é difícil de controlar. Isso é natureza, isso veio de Adão, infelizmente herdou, está aqui. Agora, como que a gente quebra essa natureza? Como é que a gente barra essa continuação para que eu continue fazendo o processo da santificação? A resposta já está o que vocês estão falando. É crer, acreditar, é deixar de ter medo, e que não é fácil, né? Mas eu entendo o porquê que não é fácil, né? Porque quando eu quero deixar de ser ansioso, e aí você está do lado aqui de um parceiro que é muito ansioso, cara. Eu sou consumido pela ansiedade, cara. Muito. Só que, assim, hoje eu já consegui identificar de outros meios e lidando com pessoas diariamente que o meu problema não é nem tanta ansiedade, né? Hoje você tá numa luta, eu também estou numa luta, né? Eu estou aprendendo a ouvir mais, cara. Eu sou uma pessoa meio que impulsiva para falar, né? Então, em alguns momentos, eu estou tentando aprender que eu preciso ficar mais calado, né? Eu preciso deixar as coisas acontecer e aprender também com as coisas, né? Mas ainda assim me sinto no direito, às vezes, de impulsionalmente falar e de falar para as pessoas. Então, quando eu pego esse relato de Paulo, eu junto com essa pergunta, e aí continua essa mesma frase, que não é clichê, é o óbvio e precisa ser falado. É difícil, mas ao mesmo tempo é simples e precisa ser feito. É simples de entender, mas difícil de executar. Isso. E aí eu quero só finalizar minha fala dizendo que se eu ainda não luto para mudar esses aspectos em mim, que impede eu continuar na caminhada cristã, nesse processo da santificação, é porque eu não quero compromisso com Deus. Porque deixar de ser ansioso, parar de ter medo, ouvir mais, são renúncias que a gente vai precisar fazer. E aí eu preciso concretizar a minha experiência na obediência. Eu preciso ter esse compromisso com Deus, porque eu preciso deixar Ele agir, como você falou, eu preciso deixar Deus ser Deus. E muitas das vezes o Danilo não deixa Deus ser Deus. Danilo quer ser que o Danilo tome as rédeas da situação. E está errado. Você toma as rédeas, depois você fala assim, se der errado, Deus dá um jeito ali na frente. Mas ele pode até dar. Não, ele não é. Por isso que a gente pega as rédeas. Porque ele sabe que se a gente se arrepender e Deus é misericordioso, ele vai ajeitar ali na frente. Só que é isso que atrapalha o processo. Sim, com certeza. Né? E para você que está vendo ali, né, pode parecer estranho, porque enquanto o mundo se apavora, quando eu falo mundo assim, é quem ainda não tem essa visão com Deus, né, e tudo mais. Mas quando a gente se apavora com o desconhecido, poxa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que vai ser de agora?
para quem tá ligado com Deus, tem esse privilégio. Privilégio de quê? Privilégio de conhecer o roteiro da verdade, conhecer o que já vai rolar e não precisar temer, porque sabe exatamente cada passo que vai acontecer, né? E principalmente saber quem foi que escreveu, que é totalmente Deus deixando isso não só bem claro e transparente, mas literalmente provando cada detalhe, mostrando ali historicamente, cada detalhezinho acontecendo. Então, quando você vê um autor, cara, totalmente renomado, assim, mostrando, você vê que não é sorte, você vê que você não está ali no acaso, mas tem alguém guiando, tem alguém dando esses pontos, né? Dando essa direção. E se você está vivendo, né, como o próprio Danilo trouxe, né, dias de ansiedade, dias de incertezas, pare, olha para Deus, né, que ele vem se revelando o tempo todo, desde o princípio, para você como uma oportunidade de você ouvir, né, o que ele tem para trazer. E compartilha esse episódio, já aproveita, compartilha esse episódio com alguém, né, que precisa lembrar disso. É parar, é analisar, é entender tudo que está acontecendo, não dá ansioso, porque às vezes o que você precisa é 10 segundos de respiro, 10 segundos de pausa para andar, voltar para os trilhos, né? Então, às vezes nem é ansiedade, nem é literalmente ansiedade, é só afobação mesmo. Em cima disso. É só atropelo. Boa. Mas pegando já um outro gancho aqui do nosso episódio, indo para uma segunda parte aqui, pegando uma analogia, eu sempre trago aqui no roteiro, mas imagina um cenário onde você tem que escolher entre a sua fé e a sua vida. Meu, não vou mentir, é difícil, tá? Se você tá nesse meio cristão, isso vai ser mais apegado ao meio cristão, mas quem não for no meio do cristão, existem outras fés, digamos assim, né? Naquilo que você acredita. Imagine você estar à prova daquilo que você acredita e a sua vida, entre a sua fé e a sua vida. Por mais que pareça distante, né? Às vezes a gente passa por essas provações, essas questões onde a gente tem que, ou decido pela minha fé ou decido pela minha vida. Talvez não na mesma proporção lá atrás, porque era vida mesmo, né? Morrer, realmente, né? Mas quando a gente precisa escolher entre agradar a Deus ou então seguir a pressão do ambiente, o que a gente vem fazendo? Né? O que a gente tem decidido? E eu gosto de trazer isso por conta, pegando essa mesma linha da história de Daniel, né, com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Diretamente a gente vê uma analogia não, né? Uma decisão que eles tiveram que fazer, real mesmo, onde tiveram que decidir sobre a fé deles, na questão da profecia e tudo mais, daquilo que eles acreditavam com Deus, e diante a vida, com aquele discurso, com a estátua de ouro que o Vitório trouxe, onde você adorava ou você era jogado para a fornalha, né? Hoje a gente não tem fornalha. Isso é um fato. Tá? Mas tem muitas coisas. Mas tem muitas coisas. E um exemplo claro, normal, tá? Para você que talvez esteja e professa a mesma fé que a gente, né? Eu falo isso por uma denominação adventista, a gente guarda o sábado, ou pode ser não adventista, mas guarda o sábado, tem essa fé, esse princípio. Poxa, pode ser uma fornalha comum dos nossos dias, por exemplo, o trabalho, né? Quantas pessoas já não meio que se ferraram por conta de não conseguir emprego, não conseguir um trabalho, não conseguir um sustento, pelo simples fato de não trabalhar ao sábado. É uma forma de você, sim, reforçar a sua fé. E não, eu estou dando um exemplo, banal não, né? Mas um exemplo em relação ao sábado, mas tem N outros. Eu posso... comentar? Lógico. Eu vou trazer um relato aqui, que vocês provavelmente devem saber, não sei, mas o pessoal de casa não sabe. Tem um pai de família, ele é recém-batizado na igreja, e ele tinha um bom trabalho. Ele precisou e eu conversei bastante com ele hoje. Nesse tempo que meu carro ficou quebrado, eu fiquei conversando e, cara, Deus parece que... Porque eu sempre eu dou aquela última estudada para vir pro podcast nos últimos minutos. Nos 45, né? Cara, e foi ali 2 horas que eu fiquei parado que eu passei pelas... Nós vamos gravar 2 hoje, ninguém sabe, mas vamos gravar 2 hoje. Agora o pessoal sabe. Não, sabe. E é bom eles saberem que para ver como a gente está empenhado aqui. Hoje a gente sai daqui 1h da manhã, mais ou menos. Geralmente isso. Então,
E aí eu conversei bastante com ele. Cara, para mim falar para ele é fácil, mas eu depois que eu conversei, eu fiquei me colocando no lugar. Um cara que tinha um bom salário, tem 2 filhos novos que estudam, tem uma mulher que precisa de cuidados médicos. E Fortes. Fortes e caros. E caros. Você sabe falar o português bem claro, né? Caro. Ele tinha, além dele ter um bom salário, ele tinha um bom convênio. Ele tinha algumas coisas na empresa ali que ajudavam ele nesse sentido. Os horários deles era bom em questão de levar filho para a escola e tal. A única coisa que ele não podia era trabalhar no sábado. Ele renunciou. Ele mandou para mim: Gregor, olha as propostas que eu estou tendo. E eu olhei e falei: cara, é difícil. É muito difícil de renunciar. As propostas eram boas. Não eram iguais mas para o início, que ele trabalhou 12 anos nessa empresa, resumindo, tipo assim, para eu falar é fácil. Aí você falou aí, você decidir entre adorar a Cristo, seguir, ou a sua vida. No caso, não é a vida. Não vai perder a vida, porque Deus não vai deixar faltar nada para ele. Mas aceitar, não sei. Essa questão do controle, né, que a gente estava falando então, antes. Mas aceitar, porque, cara, eu acredito fielmente que Deus ele dá as coisas pra gente e conhece o coração da gente tão perfeito, tão a fundo, que ele sabe que se ele te der mais condições do que você tem hoje, você se perde. Se ele te der menos condições que você tem hoje, você se perde. Então ele te dá na medida exata. Só que a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais e quer mais e quer mais. Tipo assim, e Deus sabe. Cara, ele vai assistir esse episódio, eu não estou falando. Que fique muito claro que não é porque não está tendo um emprego ou oportunidade, não, porque a gente quer mais. Sim, né? É porque a gente quer mais. E, cara, tá tudo certo. Eu acho que é a lei da vida. Você quer dar o melhor para os seus filhos, para sua esposa, futuramente também, né? Cara, mas até pegando esse gancho, Greg, deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você tá. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Não, já fazer a pergunta. Mas deixa eu só terminar. Para eu falar para ele é muito fácil, cara. Confia. Não, para eu falar para ele, mas para ele na pele é difícil, cara. Eu vou te corrigir. Eu vou fazer uma correção com você e com ele eu vou fazer um adendo. Para quem não sabe, o Gregor ele tem uma empresa de porte médio. Você já tem uma empresa hoje considerável e você não abre de sábado. Sim. Então Deus conectou esse homem que nós sabemos quem que é para falar com uma pessoa que já que passa pela fornalha. Porque você é empresário, cara. E de repente a fornalha, eu vou fazer só uma correção óbvia que é de visão, né? Não estou corrigindo ele categoricamente. Mas eu acho que hoje nós temos as nossas fornalhas sim, cara. Esse homem está passando por uma fornalha. Quando eu afronto os meus pecados, eu passo por uma fornalha. Quando eu estou para tomar uma decisão entre o que eu acredito, as minhas doutrinas, baseadas biblicamente, em renunciar à fé e seguir as regras de Deus, é uma fornalha. Então, a gente está enfrentando nossas fornalhas. Você tem a sua fornalha. Então, eu acho que sim, você teve base. Ele falou com uma pessoa que tem base isso. Para mim é fácil falar para ele, porque a minha empresa não existe que eu trabalhe de sábado. Eu trabalho registrado. Então, para mim, orientar alguém a não trabalhar de sábado é muito mais difícil do que para você. É muito mais fácil para mim do que você. Você tem uma empresa e todos os seus funcionários não trabalham de sábado. Você não abre a sua empresa de sábado, você não lucra de sábado, sabendo que sim, seria um dia ótimo para você de serviço, de vendas. Entende? Acho que é mais fácil. Nós também temos... Acho que é mais fácil. Nós também temos aqui o Vitor também, que tem uma empresa, e a empresa do Vitor ainda é mais, é mais que de sábado seria muito mais lucrativo. Então eu acho que não, cara, acho que a gente também tem que olhar as bênçãos que Deus nos preparou, tanto espiritualmente quanto fisicamente.
vocês dois, vocês têm hoje base para poder orientar as pessoas, porque vocês passam por essa dificuldade. Eu já passei por isso lá atrás, já fui dono de loja, fui dono de 2, 3 lojas, e não trabalhava de sábado. Então, também naquela época, quando eu orientava as pessoas, eu tinha base para poder falar, porque eu vivia. Eu falei, cara, eu sei que você está passando porque eu vivo por isso. Hoje não, hoje eu não me coloco no mesmo direito que vocês. Mas vocês sim, pessoas que se conectam com vocês e vocês dão essa orientação, sim, cara, vocês têm base para isso. Eu entendi essa visão que você trouxe. Para mim, eu acho que é um pouco mais fácil, porque, cara, sou eu que mando. Se eu falar, não vai abrir? Não vai abrir. Só que, e para outra pessoa acaba se tornando fácil porque ela vai seguir a minha bota. Vai estar cômodo, né? Só que, por que eu vejo também que eu entendi o seu lado, né? Por que eu vejo que, tomando a sua visão, falar assim, cara, para mim é fácil falar para não trabalhar no sábado, por exemplo, porque eu não tenho essa preocupação, já que meu trabalho não exige ou algo do tipo, né? Nessa questão que você trouxe. Mas eu acho mais fácil, porque assim, se eu... talvez agora refletindo, eu acho que não. Ele entendeu. Agora eu fiquei curioso para ele trazer o fechamento, mas o que eu quis dizer aqui, assim, ó, vamos voltar agora para o texto, voltar para o texto original. Essa parte aqui, esse bloco, a gente vai entrar na parte em que Nabucodonosor teve a revelação do seu sonho. E aí ele entendeu, ele deu uma de seu João sem braço. Eu quero entender isso, né? Que ele deu uma de Zé Mané, de louco, né? Do louco. Porque ele entendeu, cara. O Daniel foi categórico. Daniel não só revelou o sonho dele, como interpretou. Então ele já tinha. Ele entendeu, mas não deixou Deus ser Deus. Então ele quis... exatamente. Então, e o que ele vai? Aí ele vai lá, então fala assim, eu quero mudar então essa história. Que ele meteu o louco. E aí então ele vai, constrói uma estátua de ouro. Na cabeça dele, essa construção da estátua de ouro, ele quebraria essa profecia. Se a cabeça era de ouro e os restos era prata, bronze, ferro e barro misturado, ele entendeu o quê? Vou fazer tudo de ouro porque aí não serei dominado por outros reis. Beleza. Só que aí tem agora a história que é, de fato, bloco, onde tivemos 3 pessoas que não se renderam a adorar essa imagem. E desculpa, você católico que nos assiste, ou você praticante de outra religião que adora a imagem, não estamos aqui fazendo nenhuma distinção. Mas é justamente a prova que eles tiveram. E essa prova, ela traz muitas coisas. Para nós, essa estátua de ouro hoje, para nós que somos sabatistas, seria o guarda do sábado. Seria guardar mais algum outro mandamento, seria essa estátua de ouro, de eu não me curvar essa estátua de ouro. E aí, o que eles fazem? O que acontece? Não, ou qualquer outra coisa, né? Sendo muito sincero nisso, e eu já vou fazer uma pergunta antes do Vitória trazer, senão eu esqueço, mas é que a gente falou da ideia do sabatismo, né? Porque é muito mais palpável, né? A gente falar isso. Mas a questão de, por exemplo, sonegar o imposto, de você devolver uma carteira quando você acha um celular no mesmo estado, um troco errado. Exato. Você, por exemplo, eu não tive essa oportunidade ainda de sair para fora em alguns países onde você não tem alguém cobrando realmente a passagem. É você pagando o valor que realmente deve e ela passando. E se você não pagar, abre do mesmo jeito. Então, você com a sua fé, integridade e honestidade, andar na mesma linha. Boa. Né? Então, boa. A gente fala do sábado porque é algo muito fácil, religioso nesse contexto, mas, cara, em qualquer outro lado. É você professar essa fé que você acredita, seja mais pro lado espiritual, como esse podcast ele é voltado para isso, né? Mas nas outras questões da vida também, integridade, honestidade, não abrir mão disso. E aí vem a minha pergunta, que é, até para abrir espaço para você falar, Vitória, porque senão não te cortei, mas cara, o que torna para vocês tão marcante essa resposta dos 3 jovens? Essa ação que eles teve diante da fornalha deles? Cara, para mim, assim, a ação deles e a resposta deles, para mim, prova que eles vamos colocar numa gíria assim, que eles é macho. Se você consegue chegar hoje, vamos pegar naquele contexto, nós, hoje, o nosso pensamento, o que a gente conhece, chegar e fazer a mesma coisa? Difícil, né? Muito difícil. Então, mas se a gente for trazer... Nesse ponto... Eu só quero fazer uma adendo, mas quero que você continue falando. Se a gente for pegar nesse ponto literal de uma fornalha, a gente não tem base para falar. A gente não tem base. Mas volta a integrar. A gente tem as nossas fornalhas de hoje. Então, e todos nós aqui na mesa temos... Você está passando por uma, você sabe disso. Eu vou falar uma que aconteceu comigo. Que é... para mim... Vamos voltar um pouco mais antes dessa história para chegar onde que tá. Primeiro, eu fiz análise de movimentos de sistemas. Cara, curso maravilhoso. Fiz na ETEC. Muito bom. Eu fiz só um vestibulinho. Passei lá, consegui uma transferência
pro curso que eu queria. Até aí, bênçãos na minha vida. Maravilhoso. Depois, já fui direto pra faculdade, fui direto pra FATEC. Show de bola, maravilhoso. Ali começou a dar o pepino. Ali começou a dar os pequenos problemas, vamos dizer assim. O meu curso, quando eu fazia, era à noite. Pô, de segunda a sexta, na minha cabeça. Na minha cabeça, de segunda a sexta. Então eu falei assim, pô, eu já vou chegar lá na faculdade, já vou falar assim, ó, eu sou adventista, não vou participar das aulas. Show de bola. De sexta-feira, né? De sexta-feira. Só que eu não sabia que a turma da noite, o horário é reduzido. Então tinha as aulas de sábado ainda, de manhã. Então era sexta à noite, das 7 da noite até as 10, mais o sábado das 7 até as 10 da manhã. Aula para um dedéu. Muita aula. Muita aula. Se você botar na ponta do lápis ali, dá uns 2, 3 semestres de aula. Não, louco. Tipo assim, se você colocar assim, dá uns 2 semestres. Sim. Cara, é muita aula. Eu fiz algumas, consegui. Alguns professores me ajudaram. Chegou e falou assim, pô, faz a prova ou faz a atividade. Teve um professor que liberava pra mim, 7 horas da noite no sábado. Chegava, fazia, mandava. Maravilha. Mas teve alguns professores que eu mandei e-mail, mandei tudo, expliquei, que eles pediram pra fazer isso. E eles chegou e não me deram resposta. Aí eu perguntava, tal, não consegui falar, trocou o professor. Anyway, muita coisa aconteceu. Final das contas, eu acabei perdendo a faculdade. É uma dor que eu tenho, é uma coisa que me traz prejuízo. Vamos dizer assim, é um prejuízo você pegar 2 anos da sua vida, se dedicar, fazer um TCC, que é quem fez faculdade ou quem faz faculdade sabe que é a coisa que dá mais trabalho na faculdade, é o TCC. E é só dor de cabeça, você brigando com pessoas da sua equipe, do seu grupo, para fazer, e no final das contas, você só desgasta. Vai desgastando, vai desgastando. E chegar no final das contas e você perder isso, você desanima de um jeito que você fala, por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Não era mais fácil só tá ali fazendo as aulas na sexta-noite, no sábado de manhã? Cara, era fácil, é só chegar lá, dar a minha presença, falar assim, tô aqui, faz as provas. Se arrepender depois, já era. Exatamente. É fácil, não é fácil? Fala assim, nossa, Deus, me perdoa, eu precisei muito. Cara, eu não fiz isso. Porque eu sabia, até minha mãe, que se ela for ver, ela sabe. Ela vai brigar, ela brigava comigo, falou assim, por que você não vai lá? Eu falei assim, mãe, me desculpa, mas isso eu não vou... Isso pra mim não é negociável. Então, cara, pra mim, pra quem é estudante hoje, é uma das fornalhas mais complicadas da nossa vida. De você chegar a brigar com uma faculdade, brigar com um professor. Se você vai pegando relatos de adventistas, de alguns podcasts aí que o pessoal ouve, é uma história mais complicada que a outra. Você chegar a brigar e ele falar, não, vou te reprovar porque você não está na minha aula. Cara, histórias maravilhosas que você vê que no final das contas dá certo. Cara, eu tô em um ponto hoje que assim, eu falei assim, Deus, eu não sei como que eu vou fazer, terminar minha faculdade, eu vou colocar a minha faculdade nas tuas mãos. Você me ilumina para que eu tome a melhor decisão, para que eu consiga terminar. Aí hoje eu estou fazendo uma faculdade AD. Mas eu estou fazendo. Nesse ponto aqui, o que me maravilha assim nessa questão, pegando até um exemplo, né, que você trouxe, poxa, eu conheço uma moça, é a Adriana Mota, não sei se ela tá vendo, mas, ela ficou 8 anos para se formar, justamente nessa condição. E eu olho assim, e para mim, cara, talvez essa fornalha, né, do sábado, pro adventista, eu acho que, tipo assim... Na minha cabeça, tá, gente? E pode parecer arrogante ou algo do tipo, não é isso, mas pra mim já deu. Por quê? Cara, porque pra todo lado que eu olho dentro da igreja, propriamente dito, por estar, lógico, na bolha da denominação, assim, eu vejo que mesmo quando acontece, mesmo quando perdeu o emprego ou algo do tipo, no final dá certo, que é o roteiro que a gente falou, no final dá tudo certo. Posso passar um perrengue, posso apertar um apertado, então pra mim, isso não é um problema. Pra mim, na minha visão. Eu, Vitor, eu não vejo nenhum problema com isso. Claro, Vitor, é muito fácil você falar, e aí juntou os pontinhos depois, né? Porque, cara, você é o dono da sua própria empresa e tudo mais. Mas, cara, se não fosse, pra mim é tranquilo
N exemplos que eu vejo de N pessoas que sofreram e no final deu certo. Sofreram e no final deu certo. Sofreram e no final deu certo. Não é fácil. Ninguém gosta de sofrer, mas deu certo. Mas, por um outro lado, eu fico pensando, beleza, pro Vitor é tranquilo essa questão do trabalho. Mas, às vezes, para outra coisa deve ser horrível. Sabe? Para ele, outras fornalhas. E às vezes a gente fala do trabalho e esquece das outras coisas que tá pegando. E aí eu mesclo já com a segunda pergunta para vocês, que é, cara, qual que é o tipo de imagem? Porque a gente sabe que essa renúncia, e esse é um ponto importante, tá, gente? Toda escolha implica numa renúncia. Se você escolhe algo, você necessariamente está renunciando outro. Né? E aqui eles escolheram não se prostrar por conta dessa imagem de ouro que o Nabucodonosor fez, né, o rei. Mas, quais são os outros tipos que vocês veem de imagens de ouro nesse mundo moderno que a gente vive, que nos pede para adorar, né? Que nos traz isso. Se for pra gente listar, a gente fica até 1h da manhã só listando. Isso aqui para mim é uma imagem de ouro. Eu luto contra isso aqui, porque... não que eu fico vendo porcaria, mas eu perco muito tempo aqui que eu poderia estar fazendo coisa melhor. Tá? É assim, ó, se a gente for pegar no sentido literal do acontecimento, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas e algumas atitudes que nós devemos prestar atenção, Greg. Quais são? Eles não precisaram se esforçar para não se curvar diante da estátua. Ô, louco, eu acho que sim, pô. Não. Nem muito menos para entrar na fornalha, porque eles foram ameaçados. Eles nem pestanejaram. A Bíblia não fala de algo que eles pararam para pensar. A trombeta tocou, foi dado mais nesse sentido. Foi dado mais uma oportunidade e mesmo assim eles não se curvaram. Para mim, eu entendo que assim foi forte essa decisão no sentido de ser alto impacto, mas não forte no sentido de ter que tomar essa decisão. Não foi algo difícil, eu penso assim, trabalhoso. Que nem quando o Greg, eu também vejo a questão do celular um pouquinho, né? Que às vezes a gente tem que, se você em algum momento, você, o Vitor, o Vitório, em algum momento a gente reconhece que não é só celular, é várias outras áreas da nossa vida, nós estamos fugindo do equilíbrio. Eu creio que nós ainda estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, trazendo para nós esse equilíbrio, mas o ponto que eu quero chegar é que para eles foi fácil tomar a decisão. Você não vai tocar de novo. Vocês têm uma oportunidade. Não vão. Não vão. Então tá bom, então aumenta 7 vezes mais a fornalha. E beleza, pode ser que no momento que eles viram aquela fogueira, ali eles sentiram medo porque eram seres humanos, mas não pestanejaram em tomar a decisão. Assim como você não pestaneja em não abrir sua empresa de sábado, você é a mesma coisa. Como esse homem tomou firmemente uma decisão, porque você relatou aí vários itens que era favorável para a vida dele, mas mesmo assim ele não renunciou à sua fé. E aí o que eu quero trazer aqui? O que eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu aprendo com eles que são guardadores de princípio. Quantos pecados você não deve ter cometido que você se arrependeu e pediu perdão a Deus? Quantos pecados o Danilo cometeu e se arrependeu e pediu perdão a Deus? E o que seria mais um pecado, então, tipo, se eu quebrasse o sábado? Ou um princípio, alguma outra coisa. Mas é a base do princípio, cara, porque é como se nós falássemos assim: poxa, teve um pecado que fugiu do meu controle, mas o que tem controle, e nós estamos no Espírito de Deus, a gente tem domínio sobre ele. Por isso que você tomou essa decisão do estudo, você tomou a decisão da sua empresa, eu tomei muitas outras decisões. Quando eu fui expulso da minha casa, justamente por guardar o sábado, pai e mãe que estejam ouvidos, já estão perdoados, amém por isso. Mas quando eu me batizei, eu tentei guardar o sábado, fui expulso de casa, fui expulso da minha casa, comecei a trabalhar no sábado, e aí eu morava sozinho, perto já da Rebeca, e durante 6 meses que eu estava trabalhando numa loja que eu estava muito bem sucedido, uma loja de colchão, e aí Deus falou demais no meu coração, eu não aguentei mais muito tempo, deixei o meu trabalho, e fui vender batata frita na porta de metrô, fui trabalhar com panela na feira, fui tentar de tudo, reduzir todo o meu salário, os meus ganhos para voltar para ser atendente de call center, e mantive firme desde aquela decisão até hoje, graças a Deus. O sábado para mim ele se tornou uma base de um princípio, e eu tive as minhas fornalhas, eu tive as minhas decisões. Eu lembro até hoje de uma oportunidade que chegou para gerenciar uma rede de supermercados, e eu ia ganhar extremamente bem.
mas os caras não liberaram o sábado para mim e eu continuei tentando vender batata, tentando ganhar a vida de outra forma, mas eu não recuei. Então, o que a gente tira como isso, cara? Guardadores de princípios. Tem alguns princípios que são o que vocês falaram? Inegociáveis. Cara, eu passei por isso daí esses dias. E eu penso aqui, ó, nessa conversa aqui, eu penso que, tipo assim, se eles tivessem curvado, Deus provavelmente, eles seriam perdoados. Deixa eu terminar. Eles não estariam na história. Não, eles não estariam na história, mas eles estariam no céu, provavelmente. Só que, cara, se eles tivessem se curvado, eles não teriam paz interior. Eles iam se curvar, mas não iam ser felizes. Eu passei por isso há pouco tempo. Eu passei por isso há pouco tempo. Você falou viajar. Eu fui viajar agora esses dias e nós fomos num apartamento e lá tinha 2 chaves. A gente tá rindo porque ele contou a história no off pra gente. Eu não tô sabendo. Mas você não sabe, você também não. Como eu não sei, eu tava aqui. Ele tava aqui. Esqueceu? Foi. Aí vai lá. Vou contar aqui pro pessoal então e que meu cunhado esteja escutando também para ele saber da história. Eu já pedi desculpa para ele, talvez ele não tenha visto no WhatsApp, mas já pedi desculpa pessoalmente, depois pelo WhatsApp a hora que eu encontrei a chave. Cara, olha o que aconteceu. Sumi uma chave. E eu, em algum momento automático, eu coloquei dentro do meu bolso. Mas ele me perguntou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez que ele me perguntou, eu tinha acabado de errar o dia, cara. Eu programei a viagem. Aí a gente ia sair de uma cidade, pegar um trem-bala, e ia para outra cidade no dia 29. Dia 28 eu fiz todo mundo acordar às 5 horas da manhã. Vamos, 6h25 é o trem. Chegamos lá. Falei para a moça, viu, você está no meu lugar e tal. Ela falou assim, não, a sua viagem é amanhã. Aí eu voltei chateado, todo mundo dando risada, mas eu voltei chateado. Ele perguntou mais uma vez para mim, você não pegou minha chave sem querer? Cara, eu briguei com ele. Falei assim, cara, você já me perguntou 1, 2, 3, agora você está desconfiando de mim? Pá, não sei o que tá. Eu falei um monte para ele, dei uns 10 passos, voltei para trás, pedi desculpa, falei assim, cara, eu não queria ter falado isso, tudo bem. O que foi a minha decisão? A hora que eu entrei, estava em Roma, no Coliseu, e fui tirar minha calça, que eu estava com short por baixo, a chave estava no short. E eu falei, e agora? O que eu faço com essa chave? Vou mandar longe essa chave. A minha vontade jogar era... lá no Coliseu. A minha vontade era de jogar no lixo ali e deixar todo mundo na dúvida de quem que perdeu essa chave e onde foi parar. Ia estar lá. Mas a minha consciência não ia me dar paz. Boa. Aí eu falei, lá dentro do banheiro meu, eu tirei uma foto, expliquei o que aconteceu, pedi desculpa mais uma vez, eu acho que essa desculpa talvez ele não tenha visto. E, cara, eu fiz isso porque, eu tô até nervoso aqui, tenso, porque gerou um desconforto no resto da viagem e até hoje. Entendeu? Então, tá aqui, vou pedir desculpa mais uma vez em público aqui, pela minha grosseria. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Às vezes até sou um pouco, mas é coisa do dia a dia, mas dentro, no meu interior, eu não sou desse jeito. E eu provei para mim mesmo, cara, que eu fiquei... Cara, eu podia ter feito isso aí. Eu tava hoje... Até eu ia ficar quieto. Mas o meu interior ia me condenar a cada... A dor ia ser maior do que dar desculpa, você pode ter certeza. Cara, foi um alívio tão grande a hora que eu mandei a mensagem, cliquei no verdinho e falei, vai, sua desgramada. Foi como tirar um peso de cima de mim. Falei assim, cara, eu tive que renunciar ao meu eu ali, porque, cara, eu engoli meu orgulho. Legal, cara. Engoli não foi fácil. Eu engoli meu orgulho e falei assim, vai. A hora que eu engoli meu orgulho, eu falei, vai, mensagem. Mas toda vez que você... Respirei aliviado. Toda vez que você se depara com isso, não só você, a gente, cara, toda vez que a gente se depara com situações... Eu tenho situações parecidas com essa, todo mundo vai ter. Eu tô contando porque passou agora há pouco tempo. É mais recente, né? Mas eu tenho comigo que toda vez que a gente tem uma atitude tomada como essa, acontece uma coisa. Nós somos lapidados por Cristo. Entendi. Mais uma vez, foi tirada uma ponta, ó. Uma pontinha, foi tirado um espinho que tem aí no teu corpo, foi arrancado mais um espinho fora.
até que a gente fique completamente sem espinhos e preparados para a grande volta de Cristo. Amém. Então você permitiu a lapidação e está de parabéns. Para você que está vendo aí do outro lado, a adoração, gente, ela é uma questão de lealdade. Ela é sobre lealdade. E lealdade, ela é sobre escolhas. Eu falei, toda escolha implica numa renúncia, né? Não se trata apenas de sábado, domingo, trabalho, não trabalho, dinheiro ou não dinheiro. Não se trata apenas por isso. Mas de quem realmente ocupa o verdadeiro trono do seu coração. E essa escolha realmente é feita hoje. Não é amanhã, não é depois. É hoje, tá? Não só é hoje, como é nos detalhes. Nos detalhes. Tá? Então, reflita um pouquinho hoje, tá? Reflita não só hoje, mas a todo momento, constantemente, né? Quais têm sido as suas escolhas silenciosas? Aquelas escolhas que ninguém vê, aquelas escolhas que ninguém vai estar sabendo, aquelas escolhas que só você tem acesso, né? Quem você tem recebido com sua lealdade nesses momentos mais difíceis, nos momentos de pressão? Para onde você está recorrendo? E, se eu puder te dar essa informação, compartilha com quem você mais ama. Sim, por favor, com Deus também, mas compartilhe com quem você mais ama. Às vezes o que você precisa é botar para fora. Sabe? Nós, homens, eu falo do sexo masculino, a chance de não se abrir, não trazer suas emoções, ela é muito maior em relação às mulheres. Então, às vezes você é homem do outro lado e está... não quero transparecer, né, os seus sentimentos ou aquilo que está te incomodando ou realmente algo que está amargurado por não se sentir frágil, mas compartilha com quem você mais ama. O seu corpo, é a sua mente, é você mesmo pedindo ajuda, né, e não tem nem nada de feio nisso, né? Então analise, toda escolha implica numa renúncia e a adoração é lealdade, é sobre lealdade, tá? Boa. A gente tá falando... Você ia falar, pode trazer. Você foi comentando sobre adoração. Uma coisa que eu ouvi muito tempo atrás, não sei se vocês já pararam para pensar o que a gente coloca no pedestal. Já pararam para pensar o que é adoração? Palavra? Eu acabei de pegar aqui no dicionário para eu não falar errado. Quase o Danilo faz também, porque é o correto. Quando eu olhei o dicionário aqui, adoração é prestar um culto. Prestar um culto divino. Qual que hoje é a única divindade que a gente tem? Deus. A princípio, Deus, né? A princípio, Deus. O que a gente está colocando no lugar de Deus? A gente fala, eu adoro tal pessoa, eu adoro futebol. Eu tento evitar essa palavra de adorar. Eu falo assim, eu gosto muito. Eu tento trocar isso. Porque adoração deve ser... na minha visão, tá? Adoração deve ser... essa palavra deve ser unicamente para Deus. Do resto, vocês colocam o substantivo que vocês quiserem aí. Gosto mais. Eu amo. Eu cresci ouvindo isso aí. Minha mãe falava assim, não, adorar é só... eu tinha um problema. Minha mãe também falava a mesma coisa. Hoje eu não tenho um problema com isso, Vitório. Não falando que você está errado, você está certinho. Mas eu acho que vai muito da intenção. Da intenção. Porque quando eu falo, eu adoro chocolate... A intenção aqui dentro do meu interior não é que eu adoro chocolate, sim. Mas eu entendi. Não que você vai prestar um culto a um chocolate, né? Mas você está falando de uma forma mais abrangente, mais superficial. Eu adoro isso. A adoração revela muito dependência. Exato. Ixi, eu sou dependente do chocolate. Porque muitas vezes a gente chega... Então eu acho que eu estou adorando chocolate mesmo. Não só chocolate, acho que o açúcar em geral. Os doces. Porque a gente começa a pensar, quando o Vitor falou, chegou um ponto certo, a gente vai pegar uma dependência de alguma coisa. É a mesma coisa, uma droga. A gente vai começar, já viram aquelas notícias do povo que vai ficar semanas e semanas em fila em porta de estádio para ver um artista? Ixi. Várias vezes. Não, Até 2010 eu fazia isso no estádio do Palmeiras, cara. Meu Deus do céu, que pecado. Isso é um pecado dobrado. Eu acampava, ficava de noite. Mas nunca uma coisa que eu me orgulho, assim. E eu até posso falar porque que hoje eu não sou tão fanático, tá?
Porque eu nunca fui para confronto. E quando você fazia parte de torcida organizada, era meio que uma regra. Tem uma torcida organizada do Palmeiras que você não precisa ir para os confrontos, mas tem duas que você é obrigado. Para você se tornar membro lá, é obrigado você ir para os confrontos. Senão você começa a ser taxado lá de não sei o que lá, enfim. Mas tem uma lá que você pode participar, então gostava de ir na quadra, assistir, mas acampar em porta de estádio, aquela fila enorme em volta lá do que hoje é o Allianz Parque, era o Parque Antártico, várias vezes. E por que eu deixei de ser fanático? Em 2011, acho que eu já contei essa história para alguns de vocês, não lembro. Em 2011, fugindo bem fora do contexto, mas só explicando isso aqui. Em 2011, a torcida da Mancha Verde estava voltando de um jogo e em Santo André se encontraram com um menino de 14 anos que estava vestido, trajado com uma roupa. E isso foi repercussão no país todo. E eles lincharam esse menino achando que ele fazia parte da Gaviões, né, que era a torcida rival. A torcida rival. Mataram o menino, né, na pancada ali. E depois que a reportagem foi conhecer a vida do garoto, ele era o quê? Palmeirense e fanático. Eu lembro dessa história. Ele era fanático. Então a própria torcida foi morto pela própria torcida. Aí ali, para mim, acho que morreu, não fez mais o sentido de nada. E hoje, tanto que perdeu, ganhou, tanto faz para mim, é zero problema. Mas eu gosto desse ponto da dependência, né? Que a adoração é literalmente a dependência. O quanto você depende daquilo. A adoração, Deus quer literalmente que a gente dependa dele. Não porque ele é egoísta ou tem o ego inflado. Não, é porque realmente a gente depende dele. Né? E pegando nesse gancho, esse lado, né? Indo para um outro bloco nosso aqui, a gente vê que com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que tomar a decisão, passaram apuros, mas teve livramento pós. Né? Então, no final das contas... O livramento. Foram jogados na fornalha. Do lado de Cristo ainda, hein? Foi do lado da fornalha e não aconteceu nada com eles. Nem né? cheiro de louco, 7 fumaça. vezes mais, cara. Só que, põe uma vírgula gigante, né? Mas existem pessoas que... não em contraste, né, mas tiveram a mesma decisão, tiveram a mesma força de se manter firmes, mas não tiveram um final feliz. Não tiveram esse livramento. Não estou falando nem da morte por si só, mas da morte trágica, de como foi essa morte, algo do tipo, porque querendo ou não, um exemplo que a gente estava citando, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma morte, não conta, né, como eles morreram em si, mas a gente sabe que não foi uma morte trágica da mesma forma que seria uma fornalha, né? Que aconteceu com o cara que foi aumentar lá 7 vezes, né? As pessoas que foram aumentar 7 vezes. Mas teve outras pessoas que passaram por isso, né? E talvez até fazendo analogia, né? Tem aqueles dias que a gente parece que está falando com Deus e Deus está em silêncio, em silêncio, em silêncio. A gente ora, nada muda, nada acontece. A gente já começa a ficar ansioso, impaciente, querer tomar as próprias decisões, e isso acontece muito fácil, né? Muito rápido. Só que, por exemplo, Pedro, a gente sabe que em um momento da vida ele era muito acalorado, né? Nessa visão, e teve um momento da vida que ele já estava tão entregue assim a Deus, no sentido não da vida física em si, mas entregue colado assim com ele, né? Forte nesse relacionamento. E, cara, o cara foi preso, teve uma execução ferrada, marcada, e mesmo assim ele dormiu em paz. Cara, já aconteceu N coisas na minha vida, né? Não que eu seja grande experiente, eu tenho só 27 anos, mas no sentido de eu ir dormir sabendo que no outro dia ia acontecer uma besteira e eu dormia, tipo assim... não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Eu ia falar, nossa, você conseguiu dormir? Não conseguia dormir. Eu nem dormia. Não conseguia dormir. E aí, Pedro, que estava falando com Deus, andou com Deus Pedro do ladinho. Pedro dormia, e né? Pedro, tipo assim, de boa, dormiu, tranquilo, sabe? E, cara, como que... Por quê, né? Por que vocês veem que Pedro conseguiu dormir, mesmo sabendo que poderia morrer do outro lado, né? Mesmo sabendo que, o fim vai ser triste ali pra ele daqui a pouco, e o cara em paz, tranquilo. Eu tenho o primeiro ponto que eu vendo essa história. Quem quiser pode acompanhar, tem nos streams. Essa história de Pedro é um filme muito bom, que detalha muito a história dele acalorada e ele pegando aquela redenção e chegando em paz. A última cena do filme, eu não vou falar o que acontece, mas você vê que ele tá com um semblante de paz, mesmo sabendo que ele vai morrer naquele exato momento. Isso foi maravilhoso, até arrepia. Né?
Até arrepia de lembrar dessa cena. E arrepiou umas 15 vezes. Né? Já. Arrepiou de verdade. Não, tô vendo, tô falando sério. Ele arrepia fácil. E, cara, é muito bonito de ver. E toda vez que a gente tá falando disso, tem uma frase que vem na minha cabeça, quando a gente tá falando de Sedraque, Mesaque, Abednego e de Pedro, e todas as histórias que a gente tá comentando aqui é tudo dar graças. É a frase que tá vindo na minha cabeça todo momento. Tudo você vai dar graça. Se você perdeu a sua faculdade, igual o meu exemplo, agradeça. Se você tá com um problema, não tá conseguindo arrumar um emprego, você abdicou disso, agradeça. Se você vai conseguir uma coisa boa, não é aquilo que você está querendo naquele momento, agradeça. Porque é plano. Mas é estranho agradecer quando acontece algo ruim, né? Cara, é muito difícil. Você tem que estar muito conectado, então, pra você... Então quer dizer que vocês não estão conectados. Não, é difícil. O cara jogando, é difícil. O cara jogando fogo Algumas vezes eu confesso que eu agradeço, outras vezes eu dou uma pestanejada. Eu duvido, agora algumas coisas eu questiono. O que difere tudo isso? Você está com uma pessoa no leito de morte e a verdadeira fé, ela não vai fazer a oração pedindo para cura. Ela vai orar para que seja feita a vontade dele. Eu fiz essa oração. Então, foi uma oração mais doída da minha vida. Então é assim, nós temos bem trazido pelo Vitor. Nós tivemos um grupo de pessoas que, beleza, se deram legal. Você sabe o que significa aumentar a fornalha em 7 vezes que Nabucodonosor manda? Vocês sabem? Vocês já deram uma pesquisada sobre isso? Vou trazer aqui uma curiosidade. Na fundição do ferro, naquele tempo, os ferros eram fundidos em fornalhas. Certo? É colocado numa gaveta, feito um iglu grandão, pensa num iglu grandão assim, e aí tinha algumas gavetas que você colocava os ferros ali. E para as vezes do aumento dessas fornalhas, do aquecimento do fogo, era um tipo de ferro que poderia ser fundido. Então, vou dar um exemplo. 2 vezes vai fundir ali o bronze, 3 vezes vai fundir o alumínio. Os 7 vezes era para fundir o ferro mais forte que havia, que era o titânio. Caramba. Então pensa, cara. A fornalha foi aumentada para fundir um dos ferros mais rígidos que tem. Hoje já existem outros. Mas na época era o titânio, que não tinha o nome de titânio, foi descoberto depois. O nome titânio era mais moderno, o nome mais moderno, mas na época era um outro ferro, um ferro rígido, um ferro que tinha um nome lá específico. Então era aumentado para isso. Então, hoje eu vejo 2 grupos, que bem colocado pelo Vitor, um grupo que manteve a sua mesma linha de fé e base de princípio guardada, mas que sofreram duras consequências nos finais, mas um outro grupo que também confiou e teve uma boa consequência no final. O que eu aprendo com esses 2 grupos? Cara, é tudo plena a vontade de Deus. Que, de novo, trazendo as suas frases, não é fácil. Não é fácil. E aí vem aquele questionamento como ser humano, de tipo, mas por que o Gregory é tudo fácil para a vida dele, cara, e para mim só me lasca. O Danilo, nossa, o Danilo também toda hora arregaça a vida dele, né? Nossa, vai o Vitório lá de boa, tranquilo. Vem e começa a ter as comparações, sim, né? Sim. Onde a gente começa... acho que não sei se eu... Começa a agir com meritocracia, no sentido de... Eu não merecia estar passando por isso. Eu não merecia estar aqui. Jó, né? Jó, capítulo 40. E aí eu vejo... E aí, exatamente, ele questionando, e Deus falando, onde você estava quando aconteceu isso? Onde você estava quando eu era assim, Quem é você, meu amigo? E pra mim, é maravilhoso quando ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir, e agora meus olhos te veem. Porque, cara, quantas vezes eu não... E até você que está aí do outro lado, poxa, quantas vezes você não está só aqui, nessa experiência, que já é bom, com certeza, espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em você, amém, mas amém. Às vezes você só conhece Deus por aquilo que as pessoas contam, pelo que você ouve. E às vezes você ainda não deixou, ou se permitiu ter essa experiência com Cristo, experiência com Deus. Seja por receio, seja por ceticismo, seja por qualquer N outras coisas, né? E a vida, o ser humano, ele é expert em comparações da vida, né? Em falar, poxa, o Danilo acho que não merecia fazer isso, não merecia ter aquilo, acho que o Gregory merecia mais. Pô, o Gregory tá passando ali porque ele fez algo muito errado na vida, tá sendo castigo.
Minha mãe falava muito disso. É castigo, isso é castigo. Então, ela falava do jeito tranquilo, né? Mas eu vejo o quanto o ser humano, ele realmente... ele sempre vai achar uma desculpa ou uma forma de justificar algo. Se tá acontecendo isso, pô, é porque Deus tem esse plano pra minha vida. Pô, se tá acontecendo assado, putz, eu fiz algo de errado, ou não, daqui a pouco vai dar certo. E, às vezes não tem essa justificativa mesmo, não vai adiantar, não vai adiantar. Eu posso fazer uma pergunta que pode, mas você pode responder também a pergunta. Que é, mediante a tudo isso, tudo isso que a gente está conversando ensina sobre confiar em Deus, assim, para você, independente das circunstâncias. E eu acredito que seja até o que você ia... Será que você confiou em Deus quando você foi pedir perdão ali pro seu cunhado? Você pensou nisso em algum momento? Na verdade, cara, vou fazer o certo e deixar Deus agir. Na verdade, eu nesse sentido aí, eu tava preocupado com o meu eu mesmo e também estava um pouco, não vou falar que era 100%, preocupado com o julgamento. O que as pessoas iam ficar pensando dele, entendeu? Tipo assim, ele perdeu e tá colocando a culpa no Gregor. E sendo que eu era o culpado ali, entendeu? Eu que peguei a chave. E a minha não vou responder essa pergunta, não. Pode fazer um comentário, pode fazer. Folgado, né? Na hora Tudo que você vai comentar, não, é uma pergunta que fizeram para mim. Não, foi uma pergunta que eu ouvi, na verdade, não foi feito para mim. Mas, tipo assim, faz todo sentido. Toda vez que você está passando um aperto, você está com um ente querido adoecido, com problema financeiro, ou você mesmo está doente e tal, você se achega mais a Deus. E aí, a pergunta que fizeram, falou assim, o Satanás, porque nós falamos tudo de Deus, tudo, e nós não falamos de quem está por trás do outro lado. Nós não tocamos muito nesse assunto aqui. Mas Satanás, ele deixa as pessoas tranquilas, no sentido de que, tipo assim, ele não faz uma coisa ruim visivelmente, eu acho, tá? Eu tô falando assim, se você tá longe de Deus, ele não vai lá acabar com a sua vida. Ele vai deixar você viver de boa e talvez vai te dar até mais coisa para você não se achegar a Deus. Não sentir falta de Deus. Não sentir falta de Deus. Se está distante, eu vou deixar ainda mais distante, né? Pra tipo assim, cara, se você, Vitor, se você acredita em Cristo, acredita em Deus, mas é um cara bem morno, bem mais pro frio do que pro morno. Aí você, cara, sua vida tá lá tranquila lá. Eu fugi minha pergunta agora, porque você me atrapalhou bem na hora que eu ia fazer. Você lembra do episódio passado que eu falei assim, eu não estava prestando atenção no que você estava falando? Não é por mal, cara. É porque, tipo assim... Não, é porque eu tenho que encaixar umas pecinhas aqui na minha cabeça. Eu tenho que tomar um ginkgo biloba aqui. Não, o Greg é bem dessas. Não, eu entendo o Greg. Teve uma hora que eu estava prestando tanta atenção com vocês aqui que eu perdi o raciocínio que eu estava dando aqui. Eu estava ouvindo o Danilo conversando. Não, mas, tipo assim, por que você acha que Satanás não fica te atrapalhando quando você está longe de Deus? E por que você acha que Deus... Não é que Deus não vai cutucar. É porque eu acho que do mesmo jeito que lá que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o que era correto, as pessoas em volta tinham que dar atenção para aquilo lá. E muita gente não deu atenção. O próprio Nabucodonosor não deu atenção para o que ele fez. Na hora ele deu, né? Na hora beleza. Na hora ele deu, ele até se prostrou e adorou a Deus no momento. Não, ele falou lá tal. Mas eu falo assim, mas muita gente não presta atenção. E eu acho que essa pessoa que está vivendo tranquilo, Satanás está deixando... Não é Satanás está deixando, tipo assim, nada de mal vai acontecer com aquela pessoa lá. Mas como é que funciona assim esse mecanismo aí de tipo assim, Deus deixa aquela pessoa quieta? Cara,
Agora, de verdade mesmo, eu peço até desculpa para vocês. Me fugiu o cerne ali da pergunta que foi feita. Mas fez muito sentido para mim na hora. Eu acho que eu entendi, Greg, que é tipo, por que, sei lá, talvez, né, seria no sentido de, se você tá longe, Satanás não vai estar mexendo contigo, vai estar atiçando quem tá mais em contato com Deus ou não? Seria nessa Sim, porque Deus não te resgata, alguma coisa assim? Porque... Não, cara... Eu devia ter pensado melhor. Pensa melhor. Não, sim, mas eu falo assim, eu devia ter pensado melhor porque na hora fez todo sentido e casava certinho com o que você estava falando anteriormente aí. Mas beleza, vamos seguir aí. Desculpa. Não tem problema, mas já me responde essa questão então, já que não foi. Fala de novo que eu não estava prestando atenção. Tudo que a gente vê disso, né, dessa Deus agindo no final, ou então Deus não... Quer dizer, Deus agindo no final conforme a gente queria, ou Deus agindo diferente do que a gente queria, nos ensina sobre confiar em Deus. Que todas essas situações nos ensinam a confiar em Deus. E já pegando, né? Se já teve alguma experiência onde você orou por algo e o desfecho foi totalmente diferente do que você estava querendo. Tipo, queria isso, veio Y. Cara, quer falar? Pode falar. Não. Cara, tipo assim, eu tenho um pouco de dificuldade também disso aí, porque não é difícil a gente falar da gente, mas eu devo ter orado muito e devo ter tomado não na cara muito, mas eu não guardo muito acontecimentos desse tipo. Cara, quando meu pai estava lá internado, eu orava para melhorar. A hora que eu vi que ele não melhorava, eu orava para Deus fazer o melhor. E tipo assim, eu não me lembro de nenhuma passagem na minha vida, talvez no comentário de vocês aí vai aflorando as coisas, como normalmente acontece com todo mundo, e principalmente comigo. Eu vou lembrar de algum fato, mas de pronto assim, eu não lembro nenhuma vez que eu orei e tomei um não, claro agora, entendeu? Manda aí, eu não vou tomar mais tempo, não. Eu posso dizer, assim, claramente que isso acontece todo dia. Todo dia. A gente estava falando aqui antes, né? Todo dia, cara. Mas você sabe que quando ele perguntou, eu fico procurando um ponto máximo, entendeu? Não, mas porque todo dia acontece mesmo. Você pode trazer no detalhe, cara. Então, mas todo santo dia tá me acontecendo alguma coisa e eu ainda comentei com ele aqui, né, que eu estou traçando alguns projetos meus pessoais. Eu trabalho hoje numa empresa, eu gosto muito do que eu faço, mas eu estou traçando os meus projetinhos pessoais. O Rota 916 é um projeto também. É um sonho realizado de todo o elenco aqui, de todo mundo. Eu também tenho os meus particulares, enfim, eu tenho outros projetos, mano, mas assim, tem 2 de 4 projetos que está encaminhando aí, que eu e minha esposa tá tocando, tem 2 que custou para dar certo e tá dando certo aí, mas tem 2 que não destrava mais nem a pau, e todo dia eu tô orando, tô jejuando, mas não destrava, cara. E aí, pegando esse gancho já que você trouxe, sem te cortar, Vitória, acho que você ia falar, mas por que você ainda insiste? Porque tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia. Porque assim, pode ser... antes de você até completar, né? Por que eu fiz essa pergunta, né? Porque às vezes não é da vontade de Deus. E às vezes, ou das duas uma, né? Ou realmente não é da vontade de Deus e a gente ainda não entendeu, né? Ainda não entendeu, tipo, não entendi que não é da vontade de Deus. Ou não é da vontade de Deus, para agora, que seja, ou depois mesmo, e você entendeu, mas você ainda quer que Deus... mude, entendeu? Olha lá. É forte essa vou pergunta, tentar. Não. É forte. Mas é da hora. Pra mim, assim, como que eu vou te responder? Eu vou trazer uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, que é Eliseu e o seu servo. Tá? Eliseu, vou contextualizar um pouquinho aqui, vai ficar um pouquinho longo, vou tentar falar bem rapidinho, mas eu quero responder essa pergunta com uma coisa que não é demagogia, é uma coisa que eu entendi do projeto de Deus para minha vida e da forma que eu tento seguir. O que acontece? Eliseu, ele descobriu ali que o rei da Síria ia matar ele, certo? Ele se refugia com o seu acampamento numa cidade sobreposta. E aí, pela manhã, o servo dele vai até o muro, olha e vê aquele exército todo acampado diante dele, se apavora, vira para o Eliseu e fala: Senhor, o que a gente vai fazer? É esse ponto que é para mim crucial.
entre o que acontece após a oração de Eliseu e o que o menino enxergou. E aí eu vou trazer a resposta para você. Então, no momento que o menino ele se levanta, ele olha para o exército, ele fica com medo, chama Eliseu. Eliseu fala, se acalma, porque mais é conosco do que o que estão com eles, né? E aí, quando Eliseu faz uma oração, pede para a venda espiritual do seu servo cair. Quando o seu servo ele olha para as montanhas, tem ali um exército inumerável de anjos com cavalo de fogo, carro de fogo e espada de fogo. Esse texto, eu gosto tanto dessa história que eu já tenho mais de 25 aplicações sobre ela. Mas essa aplicação é por isso que eu vou responder com muita facilidade. Por que que Deus teve que esperar o servo ver o exército? Por que que quando ele saiu da tenda dele, ele já não viu os anjos acampados? Deus ele permitiu que ele tivesse a experiência da anti-oração, da pré-oração e depois da pós-oração. Ele tinha que ter a experiência de não ter visto ninguém. Quando Eliseu ora, aí ele vê aquele exército de anjos. Esse pedacinho eu tiro o que acontece na minha vida. Por que que Danilo está insistindo em orar? Porque eu acho que Deus, para mim, Deus está deixando eu viver a minha experiência do não acontecimento, da não derramamento da bênção dele ainda, para poder me lapidar. Porque é o que você falou, se de repente, nesse momento que eu oro, cara, pensa como nós seríamos arrogantes se toda vez que eu orasse, Deus atendesse. Cara, mas aí, beleza, pode ser não arrogante, mas por esse ponto, e lógico, eu vou apimentar um negócio, né? Porque pode ser que venha a visão de outras pessoas, mas isso também me mostra o quanto nós é teimoso e quer do nosso jeito. Porque se ele pensa assim, beleza, eu preciso dessa experiência, eu acredito que eu preciso que às vezes eu preciso dessa experiência entre um orar e ter a resposta. Mas às vezes não é para você ter a resposta mesmo. Legal, então. É por isso que eu vou concluir. Porque não é teimosia nossa. Então, por isso que eu vou concluir. Porque tanto faz o final disso, eu fui lapidado. Tanto faz. Se eu insistir com as minhas orações e ficar pedindo para ele e não acontecer no final, mas o percurso me ensinou. E se no final ele me der o que eu estou insistindo, o percurso me ensinou. Então, para mim, esse tempo em que eu estou humanamente insistindo em algo em que Deus ainda não me respondeu é porque, de novo, aprendi na Bíblia o tempo de Deus. A respeitar pelo menos para essa situação, porque outras eu não respeito. Outras eu tenho muita ansiedade, já tomo a frente, e o negócio dá errado, e eu falo, não, beleza, agora deixa com o senhor. Então, independente do final, para mim, eu entendo que eu estou sendo lapidado, que eu estou sendo moldado, que o meu caráter... Danilo, você tem pressa, então você agora vai esperar. Ah, você não tem pressa, então eu vou te dar. Eu tenho pessoas na igreja, eu e a nossa irmã querida, um beijão para você, minha irmã. A irmã Emília me chamou para fazer um jejum com ela, jejum e oração. Fizemos jejum e oração por 3 dias. O dela aconteceu, o meu não. O dela aconteceu. Danilo, eu tive a resposta de Deus, milagre, pá. Falei, que benção, o meu ainda não veio, não. Cara, porque de repente, para ela, a fornalha dela não era esperar. Então aí Deus pode ceder para ela porque ela já está de repente lapidada. É o que eu posso tirar alguns textos bíblicos para poder dizer que eu tenho embasamento para acreditar nisso. Mas para o Danilo esperar ainda é uma fornalha, então ele vai ter que esperar. Mas aí vem um outro ponto também, né? E até que ponto é o limite, né, da linha tênue de eu ser esperançoso e eu ser teimoso? Eu sou um cara muito conformado, eu me conformo rápido com as coisas. Então, para mim, o limite vai ser quando? Eu estou pedindo uma coisa para Deus. A hora que eu largar de mão, eu fui lapidado. Fala, não quero mais isso, eu entendi que não é de Deus. Chegando ou não? Chegando não. Aí para mim é o ponto que eu separo a água e eu falo assim, se aconteceu, fechou, caramba, demorou pra caramba e agora chegou. Não vai acontecer, larguei de mão, cara, acho que não é para mim, vamos tocar para outro barco e já era. Aí, quando eu tomo essa atitude, eu entendi o quê? Cara, que putz, eu fui moldado em alguma coisa, porque eu esperei, e agora eu me conformei e está tudo certo para mim. E você esperou orando, né? Porque se você está orando, se passar 10 dias ou 10 anos, Deus ele vai te dar em 10 dias ou em 10 anos. Então, você não vai tomar a atitude de fazer... Eu penso assim, tipo assim, eu quero trocar de carro, um exemplo. Aí eu pego e falo assim, vou orar para mim conseguir achar o carro que eu quero. Aí você vai lá, procura, e ora, procura. Aí você não acha o carro que você quer, você vai lá e pega outro.
Tipo assim, você resolveu o problema do seu jeito. Não, tô falando. Aí, como que eu sei que era esse jeito não mesmo? Era, de Deus? Não era o jeito. O carro seu vai quebrar toda hora. Não vai dar certo. Eu falo Mas assim. é bom você trazer isso, porque às vezes é o que a gente faz. Meu, era pra ser aquilo, era pra ser. Abraão, era pra você ter o filho, era pra você ter o filho, era pra você ter. Vou ter o filho, vou ter o filho, vou ter o filho. Não tive o filho, agora ele foi lá, vou lá fazer o meu filho então. E não era. Era pra ser do outro. Mas era. Pô, eu vejo que lá em Abraão era mais explícito. Talvez, sei lá, esse relacionamento com Deus, o excesso de pecado era menor, não sei. Aqui, hoje, eu vejo que a sensibilidade nossa como ser humano é mais difícil de entender se é realmente a vontade de Deus. Não sei se é por falta de sensibilidade mesmo, ou porque o pecado é muito maior. Falta conexão. Pra gente estar em um ponto onde a gente não sabe qual que é a resposta, porque eu vejo que a gente não está conectado o suficiente com ele. Matou a pau. Pra gente saber esperar, ver aquela resposta que a gente está buscando, eu sei que é mas difícil. Aí, desculpa, meu parceiro. Discernir que não era essa a resposta. Então, mas aí, desculpa, mas você vai entrar em um pouquinho de contradição, porque a pergunta dele é uma pessoa que espera orando. E eu orando não estou conectado com Deus? Não, por isso que eu falei. Quando você está orando, pode demorar 10 dias ou 10 anos. No meio do caminho, o que pode acontecer? Deus providenciar alguma coisa que vai tirar o foco daquilo ali e vai falar assim, aconteceu uma coisa diferente, melhor ou pior, mas que você não precisa mais de orar por aquilo ali. Sei lá. Eu acho que eu entendi, mas eu acho que ainda assim eu vou insistir na experiência de cada um. Sim. Eu não estou falando que o Vitório está errado. É assim, eu só vou conflitar porque eu não acho que, mesmo com toda a minha idiotice, minha ignorância, eu estou buscando me conectar com ele. Então, eu acho que o problema aí não é a conexão, e sim o tempo dele. Eu tenho que entender esse tempo dele. Porque, para mim, como eu falei para ele, independente do final dessa situação, eu estou sendo lapidado. Se veio, fui lapidado. Se não veio, fui lapidado. Então, para mim, está valendo a experiência da moldura do Danilo. Eu preciso ser moldado, entendeu? Então, eu concordo com você que, em alguns aspectos, algumas situações, sim, falta de Deus. Não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Ou é a minha consciência ou a voz do Espírito Santo. Entende? Aí sim, quando eu gero dúvida, como que eu estou esperando a vinda desse carro? Estou vivendo minha vida, bebendo, fumando, vivendo, curtindo. Cara, aí sim, beleza. Então faltou conexão com Deus. Não é o nosso caso. Eu acho que o nosso caso, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, que vivia orando, eu acho que eles passaram pelas tribulações e não foi por falta de conexão, entendeu? Foi só trazendo a visão. Ponto, mas assim, você sentou aqui, tem que tomar uma porrada, filho. Não, mas eu gosto de olhar para isso. Assim, você gosta de briga, é isso que você gosta. Eu gosto de briga. Eu falo assim, quando a gente fala conexão, porque, pra gente estar conectado, vamos pegar aquele... eu não lembro onde que tá. Até mentira. Tô brincando. Se a nossa conexão com Deus fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. A fé, né? Ele fala da fé. Quando eu falo fé, conexão, a gente pode pegar o mesmo princípio. Entendeu? E não estou falando que você não está conectado com ele. Na minha visão, eu penso que a gente tem que estar mais conectado ainda. Como uma vez você me disse que pequenas ações nossas podem tirar o nosso foco. Vamos colocar nesse contexto. Então, por que eu não tiro essas pequenas ações que vão me atrapalhar de conectar mais com ele? Boa. Entendeu? Entendi, boa. É nesse ponto que eu quero falar. É tipo assim, Danilo, você está conectado, se conecta mais. Exatamente. O seu sinal do Wi-Fi está com 2 palitinhos. Exatamente. Se aproxima mais perto do roteador para você ficar com todos os palitinhos cheios. Mais isso. Vamos pegar num ponto assim, o que está faltando na minha vida? Boa. Agora trouxe muito mais clareza. O que está... Tipo assim, eu sou 10 nisso aqui, sou 10 nisso aqui, mas eu sou 3 naquilo dali. Então, vou me conectar mais disso. Eu vou tirar... Para ficar 10 em tudo, né? 10 em tudo. Boa, perfeito. É igual a lição 2 lições atrás aí, falava lá no texto áureo lá, tipo assim, você que está em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes você acha que está em pé. Você acha que está em pé. Você está fazendo tudo, cara. Você é uma referência lá na igreja. Mas será que no seu interior ali você está sendo... Não estou falando você, estou falando... Você... Não, mas pode me usar como exemplo, filho. Aqui, não. Dentre vocês, eu sou o pior, eu acho.
Eu vejo que essa realmente é o verdadeiro sentido de uma fé madura. A fé madura não é aquela que espera por milagres. Porque a fé não é no sentido... Não é que ela não espera por milagres, mas não é aquela que espera só por milagres. É realmente aquela que continua firme mesmo quando os próprios milagres não vêm. Porque se eu só tenho fé enquanto chegam os milagres, quando não chegar mais, e aí? Acabou? Minha fé? Eles três nem sabiam o que ia acontecer. Sabiam? O decreto falava que eles seriam queimados se eles não se postassem adiante. Seriam mortos, Então eles não sabiam o que ia acontecer. Não, eles até sabiam que eles iam ser sido mortos. Eles sabiam. Sim. Arriscaram, mas eles não sabiam que o milagre ia acontecer. Sim. Exatamente. E pegando esse ponto, né, é a mesma coisa quando você tem a fé madura, é você dizer que, literalmente, né, eu sigo mesmo se for para a cruz, mesmo se for para a morte, mesmo se for para perder emprego, mesmo se for para ter a saúde, para não ter saúde, mesmo se for para perder meus familiares, eu sigo, eu continuo decidindo por Deus, né? Porque o foco ele não é no agora. E pode parecer clichê, mas o foco não é aqui, o foco é lá na frente. É o foco que Deus passa pra gente, é a eternidade. Então, se você tá passando por um vale agora, que, cara, o mais comum do ser humano é passar por um vale, né? Lembre-se que até lá no escuro, né, a presença de Deus continua real. Até no lixão nasce flor, como dizem alguns poetas, né? Deus continua ali, real, presente, pronto para o quê? Independente para segurar na sua mão e falar, eu escolho você, eu quero estar contigo, né? E, cara, mais uma vez, não esqueça, envia isso para outra pessoa. Se isso tá te tocando, envia para outra pessoa, manda para outra pessoa, tá? E pegando isso, redirecionando nossas profecias, a gente fala que entende, né, que tudo que aconteceu é o ministério de Cristo, é o foco das profecias, né? Ele não é para gerar medo, não é para que você fique apreensivo e literalmente que você entenda o ministério de Cristo, né? E, provavelmente você já viu alguém totalmente, como eu posso dizer, totalmente desesperado quando vê um final de um filme, vê um final de um livro e como assim aconteceu e vai acontecer isso ou algo do tipo. E quando a gente lê Apocalipse, às vezes dá esse mesmo sentimento. E a gente conversou, acho que no primeiro episódio, né, do Apocalipse, não é o livro do medo, não, é o livro do amor. É o livro realmente para demonstrar isso, né? E Cristo sempre vem nos mostrando. O objetivo é não temer. O objetivo é confiar. É ouvir e entender todos esses pontos, né? E já alinhando isso, já que eu te contextualizei assim, o Danilo trouxe também essa visão de Eliseu, né, em relação ao servo dele, é servo, né? Servo que estava ali, dele conseguir ver, visualizar os anjos, né? O que muda, e o Gregory trouxe esse ponto também, o que muda para vocês ao vocês pensarem e relembrarem, instalarem que os anjos estão nesse exato momento lutando, atuando entre nós? Muda tudo. Cara, eu quando estava estudando a Bíblia com o saudoso Renato, e eu sempre escutei muito, desde criança, se você assobiar no banheiro, é coisa... Tipo assim... Loira do banheiro, essas coisas. Não que eu acreditava nisso. Eu nunca acreditei em loira do banheiro, mas tipo assim, eu nunca quis... pôr a prova, entendeu? Então, às vezes, eu estava em casa sozinho, tomando banho, e sei que lá, começava a cantar uma música, eu falei, puta merda, chamei coisa ruim. É coisa besta. Lenda urbana. Lenda urbana. Mas eu falo assim, são coisas bestas que acontecem. E eu sempre também escutei, tipo assim, Deus, e eu falo isso para minhas filhas, falo para quem quiser. Deus, ele sabe tudo, ele lê o nosso pensamento, ele sabe o que nós estamos pensando, sabe o que nós estamos falando, até antes mesmo da gente falar e pensar. O Satanás, ele só sabe o que a gente fala. Ele não lê o nosso pensamento. Aí eu fico, às vezes eu paro de pensar, eu não falo alguma coisa para não dar moral pro cara, entendeu? Não, aí um dia eu estava conversando com o Renato, falando dos anjos. Eu já falei isso aqui no podcast, eu acho, ou em algum lugar. E eu falei, cara, eu tenho medo, cara, porque às vezes eu venho para casa e eu sinto às vezes algumas coisas
tipo assim, um desconforto e tal. E não acho... Depois desse dia, cara, mudou da água pro vinho a minha sensibilidade. Porque eu não tenho mais medo. Não que eu tinha um medo de criança, mas era um medo besta que me acompanhava. Porque ele falou uma coisa para mim. Ele falou assim, Gregory, quando Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, eles desceram, eles foram expulsos, estão habitando aqui, nesse conflito cósmico aí e tal, nessa guerra espiritual. Só que para cada anjo ruim, tem 2. Tem 3, né? Não, eu falo assim... Porque a terça parte é verdade, a terça parte já tem 2, verdade. Para cada anjo ruim... Coloquei 4 aqui. Para cada anjo ruim que tem os seus poderes lá, e eles têm o poder deles, nós sozinhos nós não vamos conseguir combater, só com o poder do Espírito Santo e acreditando, nós temos força para combater sozinho, ninguém consegue. Para cada anjinho desse daí ruim, tem 2 anjos bons com muito... Legal, cara, essa visão muito mais poder. Nunca tive essa visão. Muito mais poder. Então, saber, cara, que os anjos habitam entre nós e estão aqui intercedendo, lutando para que você tome as melhores decisões, para que proteger. Nos protegendo de qualquer coisa, cara, de um carro na rua, de uma pedra que voa do cara que está cortando grama sabe? Eu acho que tudo passa por eles. Me conforta muito, cara. Faz toda a diferença. Saber que tem 2 para cada um ruinzinho, tem 2 muito bom, com muito mais poder. Nossa, eu nunca tive essa analogia. Eu, por um tempo, até hoje, para falar sincero, né? Eu sempre... Eu fico assim, né? Nossa, eu queria muito ver o que tá acontecendo, assim, sabe? Os anjos brigando e tudo mais... Mas ao mesmo tempo eu fico assim... É melhor, cara, eu acho que... Eu acho que vai ser ruim. Você não vai conseguir viver depois. Então, e aí eu falo assim, nossa, deve ser maravilhoso, mas da mesma forma deve ser horrível. Deve ser, ver como que tá agora, nesse exato momento, porque eu acredito sim que tem rodeando, tem anjos rodeando, e 2, a cada anjo ali, 2 brigando, não tinha passado por isso. O que nós fizemos, Vitor? Nós começamos o nosso podcast, cara. O primeiro episódio foi ok. Eu acho que nós chamamos a atenção daquele anjinho ruim. E aí nós continuamos gravando, tivemos alguns problemas no segundo, no terceiro, no quarto e em vários. Cara. Nós fizemos, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma corrente de oração. Todo dia, em determinado horário, nós temos que voltar, porque nós acabamos um ciclo, nós temos que voltar. Acabou o ciclo... Nós temos que voltar, porque quanto mais oração, mais poder. Amém. Nós recorremos a quem? Aos nossos anjos, a Deus, cara, porque... E depois disso nós estamos gravando, tá de boa. E com certeza, cara, deve ter uma meia dúzia ali, ó, com 200 aqui, falando assim, sai daqui, vocês não vão entrar aqui não. Porque nós estamos recorrendo ao Pai que é o que dá a ordem. Exatamente, cara. E eu queria... Você ia falar? Eu ia falar que a respeito do projeto que a gente fez, mas nem parece, cara. 7 vezes 5, 45. Passamos 45 dias orando 35, todos os 35, dias. 35. Sim. Mas não... 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, verdade. 7 eu tava pensando nessa conta, falei, cara, vou fazer errado. Não, errei aqui por um número. Orando. 35 dias orando direto, porque cada um orou 7 dias. Né? Teve um momento que uns perdeu, ok, mas a gente nunca deixou de orar pelo projeto, por cada um de nós, pelas vidas. Até o Júnior também participou e orou por nós. Então, cara, o que eu penso com isso? Há 35 dias atrás, se a gente for puxar... A gente não teve mais nenhum tipo de impasse. Não estou falando que, porque a gente... Mas pode acontecer. Mas cara, eu tenho plena confiança que é blindagem. Não, né, cara? Foi tudo, correu, você foi viajar, graças a Deus, você e sua família curtiram, voltaram, tá tudo bem, tá curtindo aqui. A gente também teve querendo ou não, um descanso. Quem, sendo bem leal, quem descansou foi eu e o Vitório, porque vocês dois trabalharam, fazendo as postagens ainda, fazendo os hype dos negócios. Então você vê, cara, é isso, é essa blindagem dos anjinhos. Os anjinhos também querem que nós os convide, através de oração, se conectando com Deus,
para que a gente se fortaleça e essa guerra cósmica não tenha... Que o lado bom seja realmente o vencedor, porque né? Sim. A profecia, ela nos prepara, mas ela não nos paralisa. Né? O mesmo Deus que mostra os desafios pra gente, ele também envia os recursos para poder transpassar isso. Poder, amor, moderação. Os anjos, né, propriamente dito, eles sim estão ali caminhando entre nós, apesar de você não ver, pode ter certeza que em algum momento você vai sentir isso, né? E... Cara, a gente falou ali, né, da questão eu puxei essa pergunta da teimosia, de até que ponto é teimosia, até que ponto é esperança mesmo, é acreditar. Mas para vocês, né, como que eu equilibro, como eu equilibro essa vigilância e essa paz nesses tempos proféticos, né? Como que eu consigo, ficar tranquilo, porque eu sei que no final Deus está comigo e já tem um final pronto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado para não cair. Como que a gente equilibra esses dois pratos da balança? Vai que eu já falei muito já. Nossa, cara, essa pergunta me pegou. Mas era para pegar mesmo. Me pegou. Deu certo, então. Vocês combinaram, né? E aí? Solta de novo, por favor. Como que a gente consegue, nesses últimos tempos, entender, ficar tranquilo, que Deus já escreveu todo o roteiro e está desenhado para a gente, um final feliz, mas ainda tenho que vigiar para não vacilar, para não perder esse meu ticket, para não perder a chave que Deus já me deu. Como que eu consigo equilibrar isso para mim? Cara, orando e, cara, aqui você colocou, aqui você falou aí que a profecia, como é que está aqui? Nos prepara. Ela nos prepara, não nos paralisa. E ela não nos paralisa. Na verdade, tipo assim, todo livro profético, ele é uma preparação. Nós falamos do Apocalipse como o livro do amor. Por que tem gente que fala assim, é o livro do amor, por quê? Porque quando nós pensamos nisso, eu imaginei um mapa do tesouro. Então, esse equilíbrio, cara, é difícil de falar em equilíbrio quando você sabe da verdade, sabe de tudo, conhece o desfecho do fim dos tempos. É difícil você falar em equilíbrio. Só que não dá para equilibrar. Eu acho que não dá para equilibrar quando você sabe. Você tem que estar totalmente pendido para o outro lado. Só que pensa, pegando um exemplo lá, e eu vou provocar assim mesmo. Vai, manda bala. Você dá chaves, a chaves. Você já estava com a chave garantida do apartamento, do lugar onde você estava. Só que ao mesmo tempo você não podia perder ela. Não. Você já está certo, está em paz que você vai ter o lugar. Mas você tem que vigiar para não perder. E aí, como que você equilibra isso? Ficar tranquilo porque você tem o lugar, mas vigiar porque você não pode perder. Você tem que sempre deixar no mesmo lugar. Não, eu falo assim, cara, é bem isso mesmo. Você tem que saber que aquilo ali é seu passe. Então você não pode perder ele de vista. Se você... Vamos dizer o que aconteceu lá. No caso, o Wellington, meu cunhado, ele perdeu de vista a chave. Na verdade, ele nem perdeu de vista. Eu peguei a chave dele. E num ato impensado, porque foi no automático, eu tenho certeza. Eu não peguei lá e falei, vou sacanear esse cara. Uhum. Eu fui no ato impensado. Então, Satanás, ele está a todo momento escondendo a chave da gente, tentando colocar um paninho em cima, puxar e derrubar no chão. Mas o que você falou ali, nossa, faz muito sentido, que é o não perder de vista, cara. Não, você não pode perder. Enquanto você tá vendo, eu falo isso porque, assim, os maiores acidentes com crianças, eles sempre... Nunca são, tipo... Com a pessoa olhando. Não, nem só com a pessoa olhando. É como se não fosse... É um momento que, tipo assim, você planejou tudo, você estava cuidando de tudo, mas 2 segundos que você tirou de vista... Isso que eu queria acontece. É isso que eu queria comentar. E essa questão que você me falou, poxa, não perder de vista. Porque se o passe que Deus deu tá na sua mão, se você soltar ele por excesso de confiança ou o que seja, a chance de você perder é grande. É isso que eu ia comentar. Quando a gente não vigia, quando a gente está ali passando com alguns problemas, porque como o Gregor falou, tem 2 anjos aqui nos ajudando.
Mas se a gente deixar o inimigo ele trabalhar, se a gente se for uma brecha, esquece, cara. Ele vai entrar e vai arrebentar. Quando você dirige moto, não? Você dirige. Cara, eu dirigi moto por muito tempo. E agora veio na minha cabeça aqui. E eu era mototáxi, já entreguei pizza, já fiz bastante coisa. Quando eu era mototáxi, eu jogava mais bilhar do que ficava e 21. Tudo que eu ganhava, eu perdia no 21 pro rapaz lá, que era melhor do que eu. Mas vamos lá, pro perder de vista. Satanás, ele coloca os pontinhos para tirar a nossa atenção. De carro parece que não é tão assim, mas de moto é muito. Você está dirigindo a moto ali. Passou uma distração, você olha, a hora que você olha para frente de novo, você já está ali na iminência de bater na traseira de um carro. É muito fácil de você perder de vista. As distrações estão aí a todo tempo. No caso da chave, eu acredito também fielmente que, tipo assim, ele quer atrapalhar as famílias. E no momento ali foi uma chance que ele teve de tirar aquela sintonia que a gente estava tendo ali. Que tirou, e ele tirou, cara. Infelizmente, ele tirou a sintonia daqueles últimos 4, 5 dias de viagem que a gente estava tendo ali. Por uma distração. Uma distração minha que foi tirar, e ele colocou outra distração que foi eu perder o horário, e ele colocou um agravante que foi eu ficar nervoso porque eu perdi o horário, e outra distração ele colocou bem na hora que eu estava nervoso, a pergunta derradeira que ele falou assim: você não pegou minha chave mesmo? E cara, eu caí que nem um gatinho na armadilha. Eu acho que a visão, eu acho que a orientação dessa pergunta, ela é justamente essa aí. Você acha que você já matou já? Não perder de vista. Não perder de vista. Quando você olha para... Eu busquei aqui na Bíblia 2 episódios de Pedro. Né? Primeiro, quando ele vai andar na água. Ia falar. A primeira, quando ele vai andar na água. Literalmente, ele perdeu de vista. Que aí, ele, cara, já estava ali pertinho. Cara. Ele já estava flutuando. E ali ele vai representar o cristão que nadou, e aí ouviu uma besteira de alguém, e foi pela besteira de alguém, deixou de crer em Cristo, Jesus voltou, o cara deixou a salvação de lado. Só que tem um outro texto também que eu gosto bastante, que é o de Ananias e a esposa dele, né? Que também acontece com Pedro, né? Eles vão ali fazer uma doação, vende o terreno, e nem precisava, cara, querer enganar, guardar uma parte, nem precisava. Vai lá, tudo que nós vendemos aqui do terreno, tá, e Pedro já tinha sido alertado pelo anjo de que não. Porque se comprometeram. E assim, aí o que eu falo? Ananias foi morto, e sua esposa também, por uma coisa que já praticavam ali o ato da oferta, estava tudo certo, mas perderam de vista a salvação por um milésimo, de repente, por uma quantia, por um valor. Então eu acho que a resposta mais fundamental aí para essa pergunta é porque assim, foi o que o Gregory muito bem disse. Eu sei que você está provocando na pergunta, mas não dá para equilibrar. Ou você vai pender aqui em confiar em Cristo e totalmente na volta dele, ou você vai pender de ficar lutando para se manter. Então, eu acho que o cerne é esse, cara, não perder de vista. Não perca de vista de jeito nenhum a salvação, porque aí automaticamente você mantém esse equilíbrio. E aí você que está sempre crendo em Cristo, assim como Pedro devia ter confiado ali andando sobre as águas, né? Infeliz. A profecia, elas apontam para Jesus, não vai apontar para o caos. Quanto mais você estiver de olho e não perdendo de vista, mais com ele você tá. Para mim isso matou demais. Também. Cara, e a profecia, ela... Tava com saudade desse Gregory aí. E a profecia se você não for um estudioso, ela aponta para o lugar errado, cara. Ele aponta para o lugar errado, porque... A interpretação vai para o lado errado. A interpretação mas se você tiver conectado com Deus, e se você estiver ainda errando de coração, sua salvação está garantida. Porque você vai ouvir a voz do único pastor.
Então eu vejo que assim, até estava num debate esses dias e levantaram justamente isso que você está trazendo agora. Né? Porque de repente uma pessoa que não consegue estudar a Bíblia de forma mais aprofundada, ela pode ficar com medo e se apavorar. Né? Mas ainda assim, se você estiver seguindo de coração, Deus vai te dar luz, vai te dar orientação. Com certeza. Não, mas eu falo assim, porque cara, eu tô com um grande problema de cabeça mesmo. Não é possível uma coisa dessa. De verdade, não tô brincando. 3 amêndoas em jejum todo dia. Vou fazer isso aí. 3 amêndoas. 3 amêndoas. 3 gramas de amêndoas todo dia em jejum. Pega essa dica. Para você que tá aí do outro lado, né? Deus no centro facilita toda a sua vida. Deus no centro é o que realmente te faz garantir esse passaporte que ele já te deu. Né? Esperança, com ele no centro, a esperança já é garantida. Ponto. Manda para alguém, sim, que está precisando entender esse fim de história que, já é um vencedor. Ou para você mesmo, se não enraizou na sua cabeça ainda, você já é um vencedor. É não perder de vista, é manter Deus no centro. É por isso que eu quero reforçar aqui mais uma vez o pedido para Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui focados em não te perder de vista, Pai. A minha oração ela é rápida. É só um desejo que eu peço. Nos ajude a te manter em vista, Pai. Nos ajude a colocar no centro. Que a gente realmente entenda que se a gente olhar para o Senhor a todo momento, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Amém. Nos ajude a ter força e coragem. Isso que eu te peço, por amor de Jesus. Amém. Amém. Você que tá aí do outro lado, mais uma vez eu quero falar contigo, né? Esse foi mais um episódio do Rota 916. Porém, eu queria abrir em uma passagenzinha aqui para terminar, né? A gente vai encerrar esse episódio, né? Talvez você não conseguiu pegar, né? Mas a ideia realmente, né, era entender esses eventos finais que, cara, eles não são sobre medo, não são para te dar medo, eles são realmente sobre um preparo, realmente para você entender, analisar esse processo final. Não é sobre perseguição, mas sim sobre lealdade a Cristo, sobre firmar esse seu compromisso, né? Mesmo, entretanto, né, contudo, todavia, se o mundo tremer, se o negócio abalar, se o trono de Deus tá ficando abalado aí, é para que você continue firme. E é por isso que eu queria que você, junto comigo, lesse ali, né, e meditasse quando em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se é para você ter Deus no centro, pode ter certeza que Ele vai te dar poder, Ele vai te dar amor e moderação, porque Ele não te deu o espírito de covardia. Ele quer realmente que você continue compromissado com Ele, né? Você lembre-se, todos os dias que você, ao ter esse contato, né, com Deus, você lembre-se que fidelidade ele não nasce lá no fim. Não. Ela começa hoje. E é nas pequenas escolhas, é nas pequenas mudanças, né? E como a gente sempre diz aqui, né? Anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Tá? Então compartilha, aperta no curtir, se inscreve, aperta o sininho, cara, comenta. Não deixa de mandar para as outras pessoas, tá? Esse conteúdo falou com você, faça isso. Se ele não falou, faz também. Gente, beleza? Tem muita gente precisando daquele fiozinho de esperança, né? E às vezes é a gente que está falando aqui, é o Espírito Santo que está tocando o coração, mas às vezes é você que vai ser esse canal, é você que vai ser esse agente. Né? Então, faz a sua parte. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Valeu.